Tá bom. Nosso nome é Stock Pickers, eu sei. Mas o mercado brasileiro está evoluindo tanto que a gente precisou abrir a mente e começar a falar cada vez de mais temas, né? Afinal, como investidores, acima de tudo, a gente segue sempre sedento por conhecimento e oportunidades. E num momento como esse, de juros mais elevados, como a gente justamente está vivendo neste exato momento, a turma fica animada com renda fixa, não tem como, né? O pêndulo financeiro brasileiro leva o dinheiro das pessoas para esses mercados, dentre eles o crédito privado. Aqueles títulos de dívida, sabe, que são emitidos por empresas. Aliás, também é uma forma de investir em negócios, assim como as ações que a gente tanto fala, né? Ali o estoque do nosso nome. Afinal, o valor da firma sempre vai levar em consideração a dívida, o tal do Enterprise Value. Porém, com essa demanda alta por esse mercado, por esses ativos, tanto dinheiro entrando ali atrás desses papéis, muitas ofertas já aparecem com umas taxas exageradamente baixas. Alguns fundos de resgate rápido, sabe aquele que tem o D+1, que cai em um dia? Estão ficando grandes demais. E isso pode ser uma ameaça de um potencial movimento de sell-off à frente, ou seja, todo mundo sair vendendo os ativos de qualquer jeito. Nós não queríamos receber convidados na nossa sala para que eles ficassem falando o quanto que esse mercado é lindo, maravilhoso e como tá tudo bem, como é uma grande oportunidade. Não. Esse não é o tipo de conversa que a gente tem no Stock Pickers, que a gente já sabe que existe de fato uma oportunidade e que de fato o momento também é bom para esse mercado. Mas a gente também sabe que a gente precisa ser criterioso e a gente não pode aceitar qualquer ativo a qualquer preço. Dito isso, a gente convidou 2 gestores que têm esse perfil. Leonardo Ono, que é gestor de crédito da Legacy, e o Rafael Fritz, que é responsável pela área de investimentos na Root Capital. O Ono olha mais para o lado de ativos mais líquidos, os ativos que são chamados de grau de investimento, tal do high grade, além de investir em infraestrutura, como as debêntures de incentivadas, e bonds, que são aqueles ativos de dívida internacionais, mas ele sempre traz para a moeda local. Ele tem um perfil bem ativo nas suas carteiras, sempre está de olho ali no mercado, em operar esse mercado de perto, e também toca uma parte do dinheiro dentro do fundo multimercado da Legacy, que vocês já conheceram várias pessoas que passaram por aqui, que trabalham nesse fundo, a exemplo o próprio Guerra, que é o CIO da Legacy. Enquanto o Fritz, com vasta carreira fora do Brasil, investe mais na parte high yield, que são aqueles ativos que têm um risco de crédito um pouco maior e acabam tendo taxas melhores também. Special Situations e Distressed Assets, isso aí eu deixo ele explicar mesmo durante o episódio. Embora eles também tenham uma equipe focada em grau de investimento dentro da gestora, e a gente até arrancou casquinha dele durante o nosso bate-papo sobre o que eles pretendem fazer nesse mercado daqui em diante. Enfim, o papo ficou muito bom, bem completo em cima desse assunto que é tão importante, afinal de contas, vivemos na era do IPCA mais 6. Sem mais delongas, Neymar, abre aí a porta da nossa sala, que eu acho que a gente tem visita. Show me the money. Bom, não tem como começar a conversa de hoje sem falar primeiro uma coisa muito importante, né, Henrique Stetter? Qual é? Que a gente está concorrendo a 3 categorias no IBEST. É verdade, pô. Quem diria, hein? Quem diria? Sopetão. De O sopetão. Olavo mandou o print, quase desmaiei na minha casa. Pô, e Foi. graças a Vocês. vocês. Agora vocês podem ajudar a gente a ganhar também, né? E é fácil. Muito fácil. É só votar, é rapidinho, juro. É só clicar rapidinho ali, gente. E vocês vão realizar o sonho de muita gente, tá? Então, por favor, Vai faça. justificar o salário de uma galera. A gente tá na corda bamba aqui. Por favor, eu quero continuar empregado, então vote lá pra gente ganhar o IBEST. O link tá aqui, ó. As 3 categorias que nós estamos concorrendo é canal de economia e negócios. Esse daí a gente tá com alta chance de ganhar. Você, claro. É verdade. Podcast e videocast. Vote também, porque por mais que a gente não ganhe, vai ser bom pra gente ficar melhor classificado lá, pra galera pelo menos ver que a gente tem força como comunidade Stock Pickers, né? Gostei. Então, por favor, gente, votem. O link tá aqui embaixo, como o H disse. No podcast, a gente deixa o link também. Tá tudo aqui aí. embaixo. No podcast tá Se aí você também. entrar lá e o Stock Picker estiver na posição 700, não tem problema. Clique. Clica. Só Não vai clica. doer nada, não vai cair tua mão, vai estar tudo certo. Vai lá e clica. Não é isso? Tchado. Fechou. É isso. Ótimo. E do Instagram que a Mari tinha falado pra falar também? Sim. O quê? Pra seguir. Ótimo. Sim. É o pedido do Olavo. É. Tá bom. Segue Gente, no redes Instagram. sociais do Stock Pickers estão bombando.
O Olavo é um gênio e as coisas estão funcionando de maneira impressionante, né? Sim. Conteúdo de primeira linha, produzido e pensado para as redes sociais. Muitos cortes legais também dos podcasts. Então, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, a gente tá em tudo. Momentos de mercado. Eu acho que o mais legal de tudo do nosso Instagram atualmente é isso. Você segue o Insta do Stock Pickers, você fica conectado com passagens históricas do mercado, com coisas relacionadas à atualidade. Tem meme legal também para mandar para os amigos, tem de O tudo. Olavo faz uma curadoria incrível, não deixa de seguir lá. Stock Pickers. Muito bem. Bom, na nossa sala de estar hoje, estamos aí com as duas feras, que já estão devidamente apresentadas para a nossa queridíssima audiência. Então, sejam bem-vindos à nossa casa aqui. E eu queria já abrir discutindo um ponto com vocês dois, que possivelmente na mesa aí da família rolou essa, né? Que é a nova pergunta do dólar, sabe? E o dólar, meu? É o isso IPCA mais 6? Virou esse negócio. Porque o dólar atualmente já faz um bom tempo que tá meio de Tá lado de lado, aí. esquecido, não chama a atenção de ninguém. Não acontece muita coisa. Mas o IPCA mais 6 chama, né? Só pra deixar claro, né? O que rolou? Os títulos públicos brasileiros começaram a apresentar os de inflação ali, a famosa NTNB, começou a apresentar títulos com remuneração de IPCA, né? Inflação, mais 6%, 6,10%, 6,20%. E são taxas bem elevadas, né? Gordas. Porque que lugar do mundo você vai que tem 6,2% de juro real ali no título público, que em tese é aquele ativo sem risco, né? Sim. Você lembra que o Wittmann falou no último programa aqui? Que os Falou. modelos de alocação estavam Do jeito que ele falou, parece que ele tá tomando lote. Total. Ele gosta, ele gosta. Mas, como a gente tá com duas pessoas aqui que, enfim, tem uma perspectiva diferente do que a gente normalmente recebe, muito gestor de ações aqui, né? Crédito, de multimercado, mas de crédito menos. Estamos com duas mentes brilhantes aqui desse mercado. Como é que é para vocês olhar esse IPCA mais 6? Isso é uma oportunidade de fato? Porque parece que pro Brasil não é muito sustentável manter uma dívida pagando essa taxa, né? Não, sem dúvida. Acho que não tem como não olhar, não tem como não pensar. Você chega no fim de semana, todo mundo pergunta, a família pergunta, e agora o que eu faço? Até teu amigo de futebol, ele te pergunta na praia. Você tem bons amigos de futebol, Tem bons amigos de futebol, sim. Eu sempre lembro, cara, tá bom pra caramba, se você tem estômago, cara, o momento de entrada é muito legal. Pode abrir mais? Pode. A gente viu você pensar mais 7 já. Então, assim, sem dúvida nenhuma, quando você olha esse spread, você tem que olhar. E aí você tem que ver o conceito de crédito daquele papel. Aí você olha o conceito de crédito, é o país. Acho que ninguém está trabalhando aqui que o país vai defaultar, né? Então, se você olha o histórico, quem investiu em IPCA mais 6 ou mais, ganhou no país. Eu acho que a gente soltou uma carta mês passado falando sobre a virtude do queniano e a hora da previdência. Mostra o estudo comparando o CDI, que nesse período de 30 anos foi o campeão. A gente não botou o IPCA mais 6 porque o IMAB não tinha 30 anos. Mas se você olha no longo prazo, é muito difícil classe de ativo bater o IPCA mais 6. Mesmo o queniano, tá? E eu sou um grande defensor porque quase todos os fundos que eu toco, o benchmark é CDI. E o CDI mais é algo muito forte. E o CDI mais composto no longo prazo é muito forte. Se botar então na previdência que você tem o CDI mais o spread composto ao longo de tempo, sem comicotas, numa tabela regressiva de 10 anos, é uma coisa assim fenomenal. Agora, se você consegue botar isso no IPCA mais 6 e compor por esse prazo, provavelmente vai ser tão bom quanto. Então, eu acho que, assim, uma alocação eficiente de portfólio hoje, pensando lá em Markowitz e tudo mais, eu acho que quem não está olhando para isso, de certa forma, está ignorando uma fatia importante que não deveria ser descartada nesse momento. Óbvio, importante lembrar, se você olhar quem investiu nesses títulos em janeiro, provavelmente está perdendo dinheiro agora. Tá? Não uma coisa de curto prazo. De novo, tem vol, pode cair. Se for para 7, você vai perder dinheiro no curto prazo. Se pagar, se você levar o vencimento, você vai ter essa taxa, esse retorno concreto. Então, assim, você tem que pensar qual a fatia do seu patrimônio que você quer botar nisso, sua tolerância à volatilidade, sua tolerância a risco, sua necessidade de liquidez daqui a pouco tempo. Mas se você pensar no longo prazo, isso tem que ter espaço numa carteira de alocação eficiente de qualquer pessoa. Léo, eu acho que tem um negócio legal até para você trazer a perspectiva, mas, bom, vocês fazem gestão e é uma casa que também tem multimercado, né? Então imagino que tem bastante troca com a turma lá, enfim. A gente respeita muito, a Legacy gosta muito de vocês. Como é que vocês olharam para essa perspectiva, assim, também, o que a turma chegou a falar lá, sobre essa situação da B em si?
Então, concordando aqui com o Rafael falou, né? Eu acho que, assim, os juros, no geral, a renda fixa, no geral, né? Não só os juros, ele tem uma componente de reversão à média, né? Então, assim, acho que diferente de outros mercados, se você olhar, né, se você fizer esse estudo que o Rafael citou, né? De que IPCA mais 6, historicamente, foi um bom ponto de entrada e um ponto onde você dificilmente perdeu do CDI em qualquer janela, né, de 12, 24 meses à frente. Se você fizer esse mesmo estudo quando tiver estava IPCA mais 3 ou IPCA mais 3,5, provavelmente ele vai dar o resultado quase que oposto. Exato. Né? Então, assim, primeira coisa, a gente não pode esquecer disso, né? dessa componente de reversão à média e de que, no fundo, a política monetária que está por trás ali dos juros nominal e do juro real, ele está ali para, né, controlar a inflação, né, que hoje está dentro da meta, né? Então, assim, hoje, né, com o que a gente tem na mesa em termos de atividade, etc., faz juros lá fora também, né? Vamos lembrar que a TIP nos Estados Unidos, o título de inflação dos Estados Unidos está muito mais alto do que teve nos últimos anos, né? Dá para justificar por que a gente chegou nesse ponto aí, né? De quase que a curva inteira de beta IPCA mais 6, né? A atividade aqui está bem, né? Você tem esse fenômeno de preocupação com a inflação não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, né? Só que a gente não pode esquecer que a economia ela tem ciclos, né? Em algum momento, a gente não sabe se vai ser ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, você pode ver uma atividade um pouco mais fraca. E aí você tem já uma boa gordura de estar rodando com esse juro real num nível bem acima do neutro, né? Acho que o próprio Banco Central no Brasil fala que o juro real neutro no Brasil é alguma coisa perto de 4,5, né? Se a gente está falando de equilíbrio, né? Onde você não está nem estimulando nem freando a economia. Se você está montando essa carteira hoje acima de 6%, você tem uma boa gordura, né? Vamos imaginar que você tenha condições para que essa taxa neutra, essa taxa de juro real volte para o nível neutro. Não precisa nem ser estimulativo, tá? Você já tem aí 100, 150 pontos de fechamento contratado, né? E a gente tem também, acho que foi até um assunto que o Arthur trouxe semana passada, no último episódio de vocês, a gente tem uma mudança de Banco Central ano que vem, né? Não tem a menor ideia, né, de que vai ser. Você tem aí os candidatos mais prováveis, mas você tem uma incerteza grande em relação a isso, né? Então eu acho que se você olhar um portfólio de renda fixa, né, você tem basicamente 3 indexadores: pós-fixado, inflação e pré, né? Nesse cenário, com essa mudança de Banco Central e com a incerteza que isso traz, eu acho que faz todo sentido você ter uma parcela relevante da tua parte de renda fixa indexada à inflação. Tá? A gente não sabe. Você se protege se caso, né, a gente tiver talvez um Banco Central mais leniente em relação à inflação, a inflação volta, você está protegido. Exato. Não é o nosso caso base na Legacy, claro, mas essa incerteza ela existe. Existe. O risco no Brasil é sempre a inflação para cima, parece, né? Nunca para baixo. E aqui, até para se quiser perguntar até se ele, o que ele acha sobre aqui no fundo. Para quem está acompanhando o podcast e não está assistindo no YouTube, a gente tem um recurso aqui agora do telão que é como se fosse a expansão da nossa sala em que a gente coloca pessoas relacionadas ao tema. Vem ver a nossa sala de estar, tá? Que tá linda. É isso, pessoas relacionadas ao tema da discussão central, né, do programa. Então hoje a gente tem aqui o atual presidente do Banco Central, Campos Neto, o possível futuro presidente, né, o Galirpo, aquele senhor que já esteve até no Stock Pickers alguns meses atrás, né, o Rogério Seron, secretário do Tesouro, e ali... O IPCA mais 6. Outro personagem. E aquele design não é por acaso, se eles perceberem, está mais ou menos 70 e poucos, 80% pintado de verde, que é exatamente... o número, né, que o Stuberger mostrou lá na verde. né? Que se você comprar IPCA mais 6, 80% das vezes você ganha, né? Gênio. Então é um pouco disso que a gente tem aqui mostrando no nosso programa hoje. Eu só queria focar um pouquinho a mais nesse tema com um ponto que você até comentou por cima, né, na sua primeira pergunta, que foi relacionado à sustentabilidade da dívida do país, enfim. Não sei se já chegaram a se aprofundar nesse tema, mas seria uma verdade o país não se sustentar a uma taxa desse nível no longo prazo? Enfim, vocês acham que realmente quem compra agora pode entrar com uma cabeça dessa? Porque, precisa fechar, senão o governo não vai conseguir pagar suas contas no futuro. Assim, faz sentido pensar nisso? Vou deixar a Casa Macro falar da privada.
Não, assim, o pessoal lá, né, da área de economia, o Pedro Jobim, quando a gente faz exercício em relação a isso, fica claro, né, que né, a gente, diferente aí de países desenvolvidos, né, você pode falar, mas os Estados Unidos roda com dívida PIB acima de 100%, o Japão há muito tempo, né, mas não dá pra gente botar o Brasil na mesma sacolinha do que esses dois países, né, então, assim, claramente, né, a gente não consegue imaginar um cenário onde o governo se financia pagando tanto juro real por tantos anos, tá? Pontualmente, né, para você controlar a expectativa de inflação, alguma coisa, né, faz sentido, né, como as condições estão colocando agora, faz sentido, o juros está nesse nível, faz, mas eu acho que se você imaginasse um cenário que a gente chega lá em 2028, 2030, fazendo leilão de IPCA mais 6, claramente, em algum momento não entraria aí na agenda até que ponto é sustentável a nossa trajetória de vida PIB, né? Uhum. Então, sei lá, em outros governos ou em outros países emergentes, muitas vezes a escolha foi deixar a inflação correr um pouco mais alta, até porque isso ajuda a trazer essa trajetória de vida PIB para um nível mais adequado, né? Então, acho que sim, acho que esse é um issue, nunca sabemos quando isso vai entrar na agenda do mercado, mas assim, no fundo, lá da cabeça, a gente sempre fica com isso, assim, é insustentável você continuar fazendo leilão de título pré a 11%, 12%, ou de papel de inflação acima de IPCA mais 6%, né, e achar que né, a gente vai conseguir ter uma dívida minimamente sustentável no longo prazo. Bom, essa história de IPCA mais 6 não está aqui por acaso, né? É baliza para o mercado de vocês também. Determina ali mais ou menos o que os títulos vão acabar pagando, obviamente, mas a questão do spread de crédito, que provavelmente é um termo que a gente vai usar muito aqui na nossa sala de estar hoje, mas que é basicamente aquela gordurinha, né? Aquela remuneração a mais que aquele título te paga por você não estar escolhendo investir no título público e estar tomando o risco daquela empresa, daquele crédito. E mais do que isso, nós somos risk takers. Quando o pessoal falou pra gente que IPCA mais 6 era bom, a gente pensou, será que não tem alguma coisa pagando IPCA mais do que 6? É assim que a gente segue perdendo dinheiro sempre. Porque a gente sempre quer um pouquinho a mais. Mas, bem colocado aqui pelo Henrique Stetter, a gente perguntou sobre sustentabilidade de dívida para o país em relação. A empresa tem que pagar ainda um prêmio. Para a empresa é sustentável? Eu sei que cada caso é um caso, mas de maneira geral, isso acaba deixando, sei lá, as condições mais apertadas para as empresas? Não, sem dúvida. Eu comecei minha carreira em investment bank e analisei muitos bancos, né? E tem uma regra nos Estados Unidos básica, assim, juros sobe, o banco sofre. Por quê? Porque o risco de crédito aumenta. No final do dia, a empresa tem 100 milhões de reais, ela paga CDI mais 2, se o CDI está 10, 10 mais 2 dá 12 milhões. Se o CDI está 2, 2 mais 2 dá 4, ela paga 4 milhões. Então, juros altos torna a vida das empresas mais difícil, torna a vida da pessoa física que tem que pagar o cartão de crédito mais difícil. Então, juros altos, a correlação de juros e capacidade de pagamento ela é muito alta. Então, assim, você está falando para o Brasil. Eu acho que faltou uma coisinha nesse painel aqui, que a gente completou 30 anos do Plano Real. Perfeito. A gente falar de, poxa, IPCA mais 6 com 30 anos, foi realizado duas semanas atrás um grande evento na PUC Rio, com o professor Rogério Werneck, que trouxe todo mundo da turma antiga do Plano Real, e 30 anos depois a gente está debruçado aqui, poxa, caramba, será que o Brasil vai ter problema de crédito? Assim, só voltando no assunto anterior, para depois falar das empresas, não fugir da questão, acho que o Brasil tem uma tendência de, quando ele chega perto do precipício, ele percebe a besteira que ele está fazendo e começa a fazer o dever de casa. Ele vai sempre até a boca do ele vai lá. pula. Exato. Então, a gente está no IPCA mais 6, a gente sabe por que a gente está no IPCA mais 6. A gente não está fazendo o dever de casa de alguma forma. Perfeito. Então, eu acho que, assim, seguindo essa trajetória, como o Ono falou, assim, a gente vai tomar downgrade. O risco soberano do Brasil vai cair e todo mundo vai perceber que isso é ruim. E lá fora o gringo vai ver, e questionamentos e tudo mais. Eu acho que o governo quer subir o rating, não cair o rating. Então, eu acho que quando o Brasil se chegar numa situação que começa a questionar o rating soberano, acho que as instituições do Brasil falam, opa, peraí, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Seja Congresso, Senado, Ministério da Fazenda, Banco Central, o pessoal, peraí, cara, acho que foi um pouquinho demais, vamos dar uma respirada, vamos dar um passinho atrás, porque dessa forma é insustentável. E o que está acontecendo do IPCA mais 6 e o CDI a mais de 10 tem um reflexo na economia. Eu acho que se a gente pega o período da Covid,
Os juros, o CDI estava 2%. Nenhuma empresa quebrava. Economia horrorosa, fechada e tudo mais, mas a empresa não quebrava porque tinha estímulos e tinha juros baixos. Então, empresas não precisavam ficar pagando juros altos, amortizações altas. Isso lá fora também era uma doideira, Também, né? né? Teve caso de, sei lá, bailout lá, dar dinheiro de graça praticamente. Exatamente. Então, a gente ficou de 2018 até o fim da Covid sem uma recuperação judicial no Brasil relevante. Aí, acelera isso para o dia 12 de janeiro de 2023. A gente tem a famosa apresentação do Sérgio de Americanas. E muita empresa começa a quebrar depois, porque o juros estava alto. É um pouco reflexo. Se o país está pagando muitos juros, as empresas vão pagar muitos juros. E se as empresas pagam muitos juros, muitas delas não conseguem honrar suas obrigações, logo começa a quebrar. Né? Por isso que a loja Americanas quebrou, e várias empresas do varejo. Varejo é quase que uma financeira, né? Marisa, a gente escuta, poxa, não vou nem dar nomes aqui, porque depois sai cortezinho falando de vários nomes. Né? Mas os nomes são sabidos. A Light quebrou, a Oi quebrou de novo, a Gol quebrou, e por aí vai vários nomes. Lojas de roupa que eu usava na minha adolescência. M-Officer quebrou, ninguém sabia disso. M-Officer, aquela calça jeans clássica, você deve ter usado em algum momento. Muitas empresas quebraram porque o juros está alto. E aí você começa a ter restrição de crédito. E aí você começa todo mundo a tomar medo, tomar cuidado. Ninguém quer mais arriscar mais. Então, quando a gente for falar de crédito hoje, é importante quebrar as caixinhas. A gente vai falar provavelmente de high grade, que é um mundo específico, o super high grade, o high yield e o special situations distress, né? E quando o juros está alto, todas essas caixinhas sobem o prêmio de risco, né? Seja através de CDI, seja através do spread, mas sobe. Então, eu acho que a gente está no momento hoje que você tem muito prêmio. Então, assim, por mais que a gente está pintando um cenário meio ruim, a gente está muito animado, porque se tem muito prêmio, tem retorno, tem alfa, risk taker. Acho que é um momento que, assim, não dá, se a gente começou falando que não dá para ignorar o IPCA mais 6, não dá para ignorar produtos de crédito. Você larga de um CDI de 10% ou mais um spread composto ao longo do tempo, isso é muito forte. É muito forte. Eu fiz uma brincadeira outro dia, a gente tem um fundo high yield, por exemplo. High yield é para dar CDI mais 5, tá? Não é o high grade que é para dar CDI menos. Se eu entregar CDI mais 5 por 5 anos, o Bovespa hoje está o quê? 125, 6, 7, dependendo do dia. Daqui a 5 anos ela tem que estar 255 mil pontos para empatar com o CDI mais 5, assumindo um CDI de 10 mais o spread de 5. É muita coisa. Então, eu acho que, de novo, voltando para uma carteira eficiente, você tem que olhar crédito. E hoje, no momento, você tem prêmio por conta da conjuntura do mercado, de empresas quebrando, recuperações judiciais, e você tem um indexador muito alto, que é o CDI. E também você tem outros, você pode fazer fundos também de IPCA+, que também está bem gordo. Então, eu acho que é um momento, assim, para a indústria, muito importante do ponto de vista de geração de alfa, porque você tem muito prêmio nesse momento. Então, assim, a gente espera que... Deve ter sido chamado por conta disso, né? Stock Pickers para falar É causa ou consequência. Mas a gente também espera poder dar caso, falar de coisas, como é que a gente investe, quem a gente investe, por que a gente investe. Sim. Mas a ideia é a seguinte, assim, eu tenho um sócio, o Felipe Niemeyer, é o cara mais feliz, ele sai na rua com um sorriso abertão, assim, cara, falar de crédito é o máximo hoje. High grade tem prêmio, high yield tem prêmio, distress, pô, quebra uma empresa a cada 2 semanas, assim, é o viés máximo, mas é um viés verdadeiro. Assim, o momento para crédito, ele é muito bom. Então, assim, você vê o sorriso do Felipe Niemeyer na rua, você vê, caraca, esse cara deve estar fazendo crédito. Mas eu queria... Bom, vocês sabem que o Stock Pickers, a gente é bem conhecido por ser os menininhos ousados do mercado que não faz perguntinha fácil, né? Que a gente pergunta o que dá na cabeça mesmo, na lata, né? E eu queria perguntar para vocês uma questão. Muito dinheiro foi para o mercado de crédito recentemente por alguns fatores. O juro mais alto atrai dinheiro, porque a galera vai atrás de opções de renda fixa que remuneram mais, vão atrás. Teve a questão também das mudanças em questão de tributação, fundo exclusivo, etc. Aí começou a aparecer mais fundos de infra, mais fundos incentivados, mais ofertas vieram, né? Porque se tem demanda, a galera aproveita para emitir. E aí o que acontece, né? A oferta vem, porque a demanda tá vindo, a galera precisa alocar, porque tá vindo cheque de dinheiro, a galera recebe esse dinheiro. E aí, poxa, tem muito fundo D+1 também e tal, que vai recebendo esse cheque. E a oferta vem vindo e os spreads vão caindo, né? Paulatinamente. Agora a gente olha, o spread parece estar ok, tá acomodado ali, pelo menos se eu olhar pelo o Index DI lá, tá 1.9 mais ou menos, beleza, tá ok, tá acomodado, vai depender muito da oferta, do risco de cada oferta, né? Mas parece estar acomodado. Mas fato é que a gente já viu até emissões
que já aparecem com quase nenhum spread ou sem nenhum spread, ou seja, não tá te pagando nada para você tomar o risco da empresa. É o risco sem prêmio, digamos assim. Eu queria saber da perspectiva de vocês se isso preocupa, como é que vocês olham para esse ambiente. Até se o Buono quiser começar. Beleza. Vamos lá, vou só dar um passo atrás aqui. Eu acho assim, né? É inegável que o mercado de crédito é um dos mercados que mais cresce no Brasil hoje em dia. Né? E já tem um tempo isso. Né? Quando você olha para os mercados mais maduros, pegar um americano como uma grande referência, o mercado de crédito ele tem muito espaço ainda para crescer. Muito espaço, né? Então, assim, a discussão, para mim, não é se o investidor tem que ter um produto de crédito privado ou não. É quanto ele tem que ter, em qual segmentação dessa que o Rafael colocou, ele tem que ter. Cada um vai ter um perfil. Vai ter um cara que vai querer o fundo D0, que não paga quase nada acima do CDI. Vai ter um cara que vai ter um middle yield ali, que vai buscar o CDI mais 2, alguma coisa assim. Vai ter o cara que vai buscar o high yield, que é o CDI mais 5 que o Rafael colocou. Vai ter um cara que vai ter estômago para ter um fundo de distress, de alguma coisa de 5, 7 anos de mandato, para buscar o 20, 30% ao ano. Mas para mim a dúvida não é se tem que ter ou quando tem que ter. Né? Eu acho que é um asset que você tem que estar investindo sempre. E a questão é quanto você tem que ter em que setor desse espectro muito amplo você deveria estar alocado. E por sinal, se você quiser, você pode ter todos também, né? Que essa é a graça do investidor também. Pode ter todos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você pega a alocação de qualquer investidor, desde o institucional até uma pessoa física, né, na renda fixa, ele não é na T-bill, ele não é no título do tesouro, ele é no ABS, no Asset Backed Security, no MBS, no Investment Grade, no High Yield, no Emerging Market Debt, né? Então, nessa gama, fazendo um paralelo do que o Rafael colocou, você tem ali uma série de opções, né? E o investidor ele vai alocando ali de acordo com o apetite dele, né? Dito isso, assim, é verdade o que você falou, né? A gente vê alguns níveis de prêmio exageradamente apertados, né? Eu só acho assim, quando você olha o IDEX, por exemplo, que é o índice que você citou, a média é ok, como você falou, mas é aquele equilíbrio assim, né? A tua temperatura está normal, mas teu pé está no congelador e tua cabeça está no forno. Né? Então, você tem desde de créditos ali que, na minha visão, totalmente assimétricos para o mal, né? Empresas emitindo ali abaixo de CDI mais 1, até outras empresas que, sei lá, estão voltando de recuperação, né, de algum evento que tiveram, estão passando por um processo de melhora operacional, né, de turnaround, sei lá, de uma melhora financeira, de mudança de acionista, e estão pagando lá seu CDI mais 4, seu CDI mais 5, né? Acho que é importante também as pessoas saberem, hoje em dia no Brasil você consegue alavancar crédito, tá? Que até 2 anos atrás era impossível você fazer isso. Então hoje, por exemplo, na Legacy, eu compro uma debenture, vou pegar um caso que a gente pegou um turnaround aí que a gente montou em novembro, dezembro do ano passado. A gente comprou debenture da Braskem perto de CDI mais 7, tá? Esse papel de lá para cá veio fechando ali para perto de CDI mais 4. E a gente fez isso com alavancagem. Então esse ativo, ao alavancar ele, né, com haircut com uma chamada de margem de 20% apenas, tomando dinheiro emprestado, tá, num banco a CDI mais meio ao ano, ele pode virar um ativo de CDI mais 10, CDI mais 12, tá? É todo dia que aparece uma oportunidade dessa que a gente tenha apetite de risco ao analisar o balanço da empresa fazer? Não é todo dia. Perfeito. Né? Mas hoje você consegue achar casos, né? Eu diria que a palavra no mercado de crédito mais líquido hoje em dia é dispersão. Você tem desde caras que estão emitindo a níveis muito, muito amassados, e na nossa cabeça não faz sentido nenhum, é totalmente assimétrico para o mal, até casos que, sei lá, em fundos mais líquidos, né? Tem muito gestor de fundo D0, D1 que esses caras só compram as mesmas coisas e não compram as mesmas coisas. E aí esses que eles não compram ficam em níveis ali um pouco mais atrativos, né? Obviamente que você tem que saber que, né, como esse comprador marginal de bolso grande, ele não vai para esse crédito, também não é que você vai ter um fechamento rápido, né? Mas eu diria que hoje, diferente do mercado que a gente viu até esse evento de lojas americanas e Light no início do ano passado, ele tem uma dispersão maior entre os retornos, entre os spreads, mesmo no high grade, tá? Mesmo no high grade. Eu queria pegar um gancho só, né, o Léo comentou rapidinho sobre esse CDI mais 1 que não faz sentido. São os maiores especialistas nesse assunto que tem no Brasil. Eu queria buscar entender o que
qual que é a justificativa para um pagamento tão baixo? E o que você sente, assim, para ter, né, pelo fato de, se está rolando uma emissão mais ou menos nessa taxa, provavelmente tem uma demanda para isso. Enfim, o que justifica uma pessoa, um investidor, tomar o risco de uma empresa que paga, né, uma taxa tão baixa? Assim, tem alguma explicação? Ou você acha que realmente, tipo, independentemente da situação, não vale a pena estar com um papel desse? Cara, o spread de crédito, ele tem que te recompensar pelo prêmio de liquidez do papel e pela probabilidade daquele crédito ter um problema, vezes a quantidade de dinheiro que você pode perder se você tiver esse problema. Então é a chance de você bater teu carro, pensa no seguro de carro, a chance de você bater seu carro menos o preço que o seguro vai te pagar em relação ao preço que você pagou, né? Então tem que te compensar por isso, né? Quando a gente olha esses casos que a gente falou, na nossa visão, não faz sentido, né? Você entrar num papel desses. A gente viu uma empresa de saneamento emitida um tempo atrás, o CDI mais meio, né? Para a gente não faz sentido, né? Mas eu acho assim, não é um investidor, pessoa física, que vai lá e compra esse papel. É meio indireto. O investidor, ele coloca no fundo D0 de crédito do banco de varejo que ele tem e o gestor desse fundo vai e compra esse papel. Tá? Entendi. Porque é um papel mais líquido, de um nome AAA, que ele confia, que não vai ter nenhum problema. E muitas vezes não vai ter problema mesmo. Mas, né, não acho que é uma alocação de capital eficiente você comprar um papel nesse nível, por mais que a chance de você ter um problema nesse crédito seja 98%, 99%, né, de dar certo. Tem umas coisas importantes aqui. Quando você olha, de certa forma, os produtos de crédito, ele citou um que eu nunca vou ter na Root Capital, que é o fundo D0D1. A gente também não tem. Esse é aquele fundo que você pode tomar um resgate num dia gigante, você tem que vender no dia. Esse tem que pagar em um dia. Isso é horroroso. Isso, assim... O gestor fica, né? Exato. E o mercado de crédito não é igual ao mercado de bolsa americana, que é super líquido, que você tem aquele... balcão. Bid offer ali perfeito, fechadinho, não. O negócio pode abrir e tal. Então, é horrível. Esse produto a gente nunca vai ter na Root Capital. A gente tem uma área de high grade, né? E eu acho que é importante entender o que aconteceu no país para ver por que a gente está nesse cenário que você citou, que para mim é um dos grandes medos que eu tenho no mercado de crédito atual. Eu tive esse medo igual em 2019 e tive esse medo também na metade para o final de 2022. Só que agora ele está um pouco amplificado. Por que ele está um pouco amplificado? Imagina que você é um cara de high grade que, infelizmente, tinha lojas americanas. Você teve que falar para os seus investidores. Mais de 1.000 fundos tinham lojas americanas. Então aquela coisa, vou investir em 5 fundos para ter descorrelação, não serviu para nada. Quase todo mundo tinha a mesma coisa. Aí o cara tinha Light. Ai meu Deus, Strike 2. Mais de 500 fundos tinham Light. Eu tinha, sei lá o que abriu. Esse exemplo mesmo que ele deu, Braskem, que abriu para 7. Ele pegou fechando. Mas teve gente que pegou abrindo. Eu tinha, sei lá, foram N nomes. Então hoje, esse cara não pode errar, certo? Ele não pode ter que... porque pensa, o fundo dele vai dar o quê? Tipo, CDI mais 1, vamos supor. Não, se ele tinha Americana, aí se ele tinha Light, 1% em Americanas, se ele fizer tudo certo, ele vai entregar CDI. E tem o custo do fundo. O fundo tem que pagar a taxa de administração. Já tá devendo que eu custo. Assim, já tá abaixo do CDI. Então ele não pode ter outra. Então começa aquele conceito meio que do americano, que é o flight to quality. Eu sei que a Vale do Rio Doce não vai quebrar. Eu sei que o Itaú não vai quebrar. Só para dar nomes aqui, para quem está assistindo, assim, referenciar. Então todo mundo passa a comprar a mesma coisa. Aqueles 1.000 caras que tinham Americanas, agora esses 1.000 caras começam a ter aqueles papéis que todo mundo está confortável que não vai quebrar. E vai entrando dinheiro, como você bem descreveu, na indústria, principalmente para esses fundos líquidos, que muita gente olha assim, Americanas foi em janeiro, né? A gente já está agora em maio. Então se você olha os 12 meses, a lâmina de 12 meses, é maio contra maio. Tá lindo. Então, e quem performa melhor foram os fundos que perderam muito de janeiro a março. Então, o cara olha lá na plataforma, vê a lâmina de 12 meses, os fundos estão voando. São os fundos normalmente D0, D30. Então, assim, muito dinheiro entrou para esse tipo de fundo e esses gestores não podem e não querem ter mais problemas de crédito, acabam comprando muita coisa parecida e aí vai fechando. Então, o meu medo hoje é que daqui a pouco, e crédito não é que nem equities, que você pode subir sempre. A ação pode ser 1, 2, 3, 10, 15, 1.000, 1 milhão. Olha a NVIDIA aí. Crédito não, você tem o spread. O spread pode chegar até 0. Né? Ele não pode quintuplicar. Então acho que a gente está chegando no momento, quando eu olho em 2019, antes do Covid, estava muito baixo.
E quando a gente olha em 2022, por conta do excesso de liquidez, estava muito baixo o spread, aí veio o americano e tudo mais, abriu e voltou a estar muito baixo de novo. Então a gente já não tem um evento de crédito faz um certo tempinho, espero que não tenha. A indústria calmou, entrou bastante dinheiro, só que o problema é quando você tem uma conta que não fecha. Se você está comprando debêntures a CDI mais meio, o custo do fundo é maior. O fundo vai passar a render abaixo do CDI, então você vai ter, de certa forma, uma performance abaixo do CDI, então o seu investor vai perguntar, por que eu estou aqui? Então, para não chover no molhado, o que a gente está fazendo nesse momento? O Sérgio Pessoa, que toca a nossa parte de high grade estruturado, que é um high grade D60, eu saio do D0, D1, como eu falei, eu vou para o D60, ele começa a sair dessas operações super óbvias, que está todo mundo, já realizando o lucro que ele teve nesse período, e mudando para coisas um pouquinho mais estruturadas, que deixaram de ser palavrão, tipo cota sênior de FDIC, que é crédito. Super sênior, com muita subordinação, com muita garantia, com um bom originador, com um bom histórico, e que vai te pagar um CD mais 3, um 3,5, que no agregado eu vou entregar CD mais 2,5 para o investidor. Porque se eu comprar isso que está todo mundo alocado e fechando muito, como você falou, eu não vou entregar um CDI mais 2, 2,5, eu vou entregar CDI. E para entregar CDI, é melhor o investidor comprar uma LFT, não investir em crédito. O risco não faz sentido. Acho que vou pegar esse ponto do Rafael, eu vou concordar com algumas coisas, discordar de algumas outras, mas a Assim que é bom, assim que é bom. Agora que eu falo Agora o episódio começou. Agora a conversa começou. Não, eu acho assim, vou tentar fazer aqui olhar o copo meio cheio, tá? Da história. Primeiro assim, eu concordo com ele, a gente também estava bem pessimista em relação à assimetria dos spreads de crédito no final de 19 e no final de 22, tá? E aí lá, como eu tenho um book no multimercado, fica muito óbvio o nosso posicionamento, porque, por exemplo, no multimercado, no final de 22, a gente baixou a alocação de crédito da Legacy de 10% do caixa do fundo para 4%. Tá? Obviamente a gente não tinha a menor ideia que ia acontecer no loja americano, tá? Mas a gente, em cima dessa leitura que o Rafael falou, a gente realmente fez isso. Eu, particularmente, como a gente tem essa cabeça de ser mais ativo no mercado secundário, não ser um buy and hold, né, essa cabeça mais de total return do que ser um hub, né, uma alocação de caixa, eu gosto desses movimentos. Né? Como você teve em 2019, deu chance em 2020, como você teve no final de 2022, deu chance em 2023. Tomara que alguma hora aconteça de novo e a gente esteja posicionado na ponta correta e dê chance de novo. Né? Porque você ter mandatos menos engessados, com passivos mais adequados, eu concordo inteiramente com o que ele falou. Esse D0 na minha cabeça também não faz sentido nenhum. Né? Imagina todo dia você falar, putz, hoje eu recebi 400 milhões de resgate, né? Hoje 200, né? Deve ser horrível. Já é difícil dormir trabalhando em gestora, né? Ainda mais sabendo que o teu dinheiro, o teu passivo pode ir embora todo no overnight, então deve ser loucura. A aplicação também, né? Tá saindo pra praia, 400 milhões entrou aí, investe. Exato. E outro é o seguinte, né? Você sabe que o cara que está recebendo aquele dinheiro em fundo D0, com uma boa política de caixa, ele está deixando metade do seu dinheiro overnight. Ele está te cobrando uma taxa de DM sobre o todo, mas deixando 30%, 40%, 50% do seu dinheiro overnight, né? E outro dia eu vi um estudo falando o seguinte, né? Assim como o fundo dele mais D60, o nosso mais curto lá é D45. Muitas vezes o cliente, ele entra num fundo D0, num fundo D1, e ele fica um ano e meio naquele fundo sem mexer. Então ele quer ter essa sensação de liquidez imediata, mas muitas vezes ele não usa essa liquidez imediata. E aí você, ao dar menos flexibilidade pro teu gestor, o teu gestor ao longo do tempo ele vai render menos, né? Porque ele vai precisar ter uma alocação de caixa maior, vai precisar comprar coisas mais líquidas que está todo mundo comprando, né? Então tem esse efeito aí. Eu acho assim, o mercado de crédito ano passado, ele passou por um segundo teste relevante, né, em termos de funcionamento desde o Covid. Né? No Covid eu acho que deu um certo medo em todo mundo de falar, putz, né, ferrou, será que vai ter fundo dando gate, não conseguindo pagar resgate, quebrando, né, sei lá, alguma coisa assim. Ano passado, eu acho que teve um outro headline, mas no geral, se você olhar o tamanho dessa indústria hoje em dia, eu acho que a gente passou bem. Né? Eu acho que a gente passou bem. Óbvio que nesses momentos, sempre tem gestores que vão se destacar positivamente, outros negativamente, mas assim, né, novos bolsos foram criados, você tem muito multimercado hoje em dia. Eu vou dizer o contrário, é raro você ter um multimercado grande hoje em dia, uma casa grande, que não tem equipe de crédito. É raríssimo, né? E semana retrasada eu vi no jornal uma casa de equities fazendo um rebranding e adicionando na estratégia principal a estratégia de crédito. Então, o negócio que era meio
de lado que virou um negócio mais mainstream, crédito, né? E aí você cria mais bolsos, né? Bolso mais sofisticado, que vai poder comprar coisa mais ilíquida, bolso que é menos sofisticado, eu acho que isso faz parte, né? Então, sim, o mercado em algum momento pode ter exageros, né? A gente está atento a isso. Eu acho bom quando isso acontece, se você tiver posicionado da forma correta, né? E tiver dry power, tiver dinheiro em caixa, você consegue comprar coisas realmente muito descontadas depois que E isso você acontece. fez isso, não fez? A gente fez isso, né? Você estava com 4 e foi para muito mais. Quanto que era? 40? A gente foi de 4% para 10% ali depois de Dentro abril. do multimercado, É. né? A Tá. gente até escreveu uma carta no começo do ano passado, explicando que pra gente não era credit crunch, e aí no meio do ano a gente soltou uma outra, falando que era uma oportunidade, na nossa visão e tal, né? Aquela liquidação já passou, né? Aquela liquidação durou ali alguns meses no meio do ano passado e ela já voltou para níveis mais normais, tá? Mas eu acho assim, que o mercado, ele cada vez que vem uma crisezinha dessa, ele cresce, ele amadurece, né? Sim. Criam-se mais players e a gente continua nessa evolução. O que ele discordou? É um gentleman, né? Discorda concordando. Você quer deixar mais claro a parte que você discorda? Não, eu acho assim, essa questão de, né, eu não vejo o mercado assim prestes a ter um sell-off grande. Eu não vejo. Não, eu não falei só lá fora. Eu falei só que a gente está num pricing hoje que a chance de você ser o vilão é maior do que você ser o herói. Nos níveis de hoje, você montar uma carteira high grade hoje e achar que você vai dar porrada, a chance é baixíssima, muito baixa. E a chance de você ter um problema é maior do que o baixíssimo. Então, eu estou dizendo assim, eu não acho que o risk reward, que o pessoal gosta de falar, né, que o risco retorno hoje está em você estar super comprado o high grade de melhor qualidade. Não concordo. Acho que o seu prêmio está achatado, amassado, e eu acho que o investidor brasileiro, ele gosta de dizer que ele é risk taker, ele gosta de dizer que ele gosta de vol, mas quando ele vê aquela cota abaixo de CDI 2 meses seguintes, ele pira. Experimenta isso aí num fundo de crédito pra tu ver. Se ele não te liga querendo arrancar a tua cabeça. Eu acho que eu tô sentindo um pouco menos isso que o Fritz falou, que eu concordo, mas assim, a gente acaba surfando ali 3 mercados, né? Esse mercado mais high grade, Tá. mercado de bonds lá fora, swapados para CDI, Tá. e um mercado de estruturados, que é um bolso um pouco menor, dado a liquidez dos nossos fundos, Claro. mas assim, é um bolso relevante, tá? Então, muitas vezes cota sênior de FDIC, uma outra, né, a gente olha uma outra mezanino, algumas operações lastradas em garantias, etc, né? Olhando esses 3 mundos que a gente navega, eu ainda vejo bastante oportunidade, tá? Eu não me sinto obrigado a comprar nada abaixo de CDI mais 1,5, e a gente não tem, tá? Então, dado o tamanho dos nossos fundos, dada a flexibilidade que eu tenho, eu consigo ainda ver bastante oportunidade. E por outro lado, vamos falar em termos de fundamento. Eu tenho muito menos preocupação hoje de ter uma quebradeira de empresa grande listada no Brasil do que eu tinha em março do ano passado, quando o mercado de capitais estava totalmente fechado, quando, né, você tinha várias empresas ali que estavam com balanço ainda bem desequilibrado. A gente até botou isso na nossa carta, assim, teve um evento muito importante, né? O pragmatismo de muitas empresas que estavam excessivamente alavancadas em fazer follow-on, em vender ativo. Posso citar várias aqui. Natura, Hapvida, né? BR Foods, tal. Empresas que a gente olhava com alguma, né, atenção para a estrutura de balanço. E são caras que fizeram follow-on de 4 bi. Venda de ativo, acho que a Natura vendeu o Exop por 4 bi. Então, assim, esse pragmatismo nunca é fácil um acionista e um CFO querer fazer um follow-on diluindo o seu acionista depois que sua ação já caiu 80%, 90%. Ano passado, acho que 90% dos follow-ons que a gente viu foram para fazer isso. Nesse começo do ano, igual, né? A gente já teve Magazine Luiza, já teve Pão de Açúcar e vários outros vindo agora, da ASA. Então, empresas que ainda têm uma estrutura de capital excessivamente alavancada estão, de uma certa forma, cortando a própria carne para conseguir equilibrar um pouco o balanço. Algumas vão conseguir, outras não. Mas eu digo assim, se você juntar preço com fundamento, o preço no passado era muito melhor, né, de spread de cash no Brasil. Mas os riscos, na minha visão, eram muito maiores, né? Macros e micro, né? Assim, macro e micro. O macro no Brasil tem desafios relevantes? Tem desafios relevantes, mas em março do ano passado, no auge da nossa preocupação,
a gente não sabia se o Banco Central ia conseguir cortar juros, começar a cortar juros em 2024. Né? De lá para cá, a gente já trouxe juros de 13 e alguma coisa para perto de 10. Né? Não é exatamente o que a gente gostaria, mas já tem um início de alívio aí para as companhias. Eu queria entender um pouco no sentido mais prático, assim, a gente falou sobre esse ambiente que parece estar um pouco melhor, mas é isso, tem algumas preocupações. Vocês, gestores de crédito, quais são as características atuais, assim, de empresas ou de setores que mais chamam a atenção para o lado da preocupação? O que ainda existe nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que ele falou é a questão de alavancagem, né? Tem muita empresa alavancada. Então, se olha alguns setores, por exemplo, até mesmo saúde, a cada semana você vê uma história nova. Acho que ele mencionou DASA. Uhum. Qual era o problema de DASA? DASA está praticamente 7 vezes alavancada, com viés não muito bom. Então, 7 vezes alavancada é uma alavancagem muito alta. Então, ela tinha, assim, isso foi 10 dias atrás. O mercado de crédito falou, essa empresa tem 4 potenciais saídas. Uma, ela vai quebrar. 2, ela vai vender ativos. 3, ela vai vender para a Redditor. Ou 4, a família vai botar dinheiro e vai ganhar tempo e vamos ver o que acontece. Esse era o cenário. Se ela quebra, ela moveu de CD mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, um dia atrás do outro. Sim. E assim, o mercado ficou um pouco mais... O mercado está arístico, a palavra seria arístico, assim, tá um pouquinho, caramba, o que está acontecendo? Tô ficando aqui nervoso, o que está acontecendo? Tá, me avisa. E você gosta de um CDI mais 10 para DASA ou não? Depende. Não, só checando Ele para falou ver. que o preço é o que importa. Exatamente, a única coisa que protege em crédito no Brasil, a única, é preço. A gente pode até falar depois se entrar em special situations e tudo mais. Essa é a chave do negócio. Você tem que entrar no preço certo para se proteger, para se tiver o pior cenário, você estar coberto por esse preço. Né? Então, e foi assim, e DASA, no caso de 10 dias atrás, a família tinha botado dinheiro há um ano atrás. Então, existia uma dúvida se ia botar dinheiro após dinheiro. Ela botar dinheiro é um caso, não botar dinheiro é outro completamente caso, né? E foi um alívio para o mercado que a família foi lá e aportou um dinheiro, vai vender ativo, vai entrar 2,5 bi no balanço, a alavancagem cai de 7,5 para 4 e tal. A 4 ainda não é aquela coisa baixa, né? São 4 vezes EBITDA. Então, e tem que entregar ao longo do tempo para não voltar a subir. A questão de... Então, você perguntou assim, setor de saúde, é um setor, você olha lá, Viveo, DASA, Elfa, Cora, são vários nomes que estão chamando a atenção do mercado. Incorporação. É um setor clássico com juros. Quais são as piores coisas para a incorporação? Inflação de custo, estamos falando de IPCA mais 6 que não sai aqui de trás. Estamos falando de juros altos, que é terrível. E economia não pujante, você não consegue vender. Então, se você é um incorporador tocando o projeto, sua vida está mais difícil. Aprovar projeto, distribuir projeto, vender projeto está mais difícil. Então, historicamente, a gente já teve anos de estresse grandes de incorporadoras aqui. Você se lembra da PDG, da Viver e tudo mais, até a Gafisa quase teve seus problemas. Então, de novo, é um setor que traz problema de crédito, mas também traz oportunidade, porque também tem gente boa nesses setores. Então, assim, são 2 setores que a gente está olhando bastante ativamente. E, obviamente, já foi falado aqui em N episódios, infraestrutura, né? Infraestrutura tem tudo, né? Setor de energia e tudo mais. E o legal do setor de energia e de infraestrutura, que você consegue esse IPCA mais 6, mais 3, IPCA mais 9, 10, 11, 12, com estruturas de garantias interessantes. Obviamente, analisar projeto a projeto, para você entrar no projeto que vai te pagar. Ou a empresa, ou o projeto é garantia, mas que seja coisa que faça sentido, que tenha uma razão de existir. Né? Você não citou o varejo, né? O pior já foi? É porque o varejo, ele, assim, muitas pessoas falam, por que vocês não tinham Americanas, por que não tinham outras coisas? Primeira coisa, do ponto de vista de crédito, é assim, ou a empresa te paga, o fluxo de caixa da empresa te paga, ou as garantias da empresa te pagam. Quais são as garantias? O que é tangível de varejo? Kit Kat, ovo de Páscoa, celular quebrado. É isso, não vale nada. Então, primeira coisa, do ponto de vista de crédito, ruim. Número 2, é extremamente alavancada com juros. Juros caem, ela é quase uma financeira. Aquela geladeira que ela vende é um brinde, ela ganha mesmo no financiamento. Então, assim, juros altos é horrível para varejo, para financeira. Então, era ruim lá atrás e os juros ainda está alto, ainda ruim agora. Economia pujante, não está tanto assim. Então, assim, você tem que ser muito... Você tem que confiar muito, acreditar muito, ser muito torcedor para investir em algo que se quebrar você perde tudo. Você não pode cobrar muito, senão você vai estrangular mais, porque o CDI está alto, vai botar um spread alto, você vai estrangular mais. E assim, a história mostra, assim, você tem aquele livro do Briley Myers, eu fiz o MBA na London Business School, um deles é professor lá, e é muito clássico isso, você pega as 30 melhores indústrias, né? Farmacêutica lá em cima, e lá embaixo
A última é airlines, né? As aéreas, e por aqui varejo e tudo mais. Então vocês têm que tomar muito cuidado, tem que ser uma oportunidade muito boa. E do nosso lado, a gente vê algumas, mas eu acho que não compensa o risco e retorno. Eu consigo coisas melhores, com prêmio tão bom quanto, com garantias. Então a gente está assim, eu preciso fazer isso, eu amo isso, eu quero ter isso. Se der problema, eu vou ter que ligar para o meu investidor explicar, eu quero ter que explicar isso, a gente não conseguiu atravessar essa barreira ainda. Então, hoje varejo, assim, por mais que estão quebrando menos empresas e tudo mais, é um business difícil. Ô, Léo, até para você complementar essa questão de visão de risco, tava até falando com o Rafa aqui mais cedo, mas tem uma galera que segue rating como se fosse uma religião, sabe? Tipo assim, grau de investimento, né? Que é o tal do high grade que a gente tava falando aqui. Então é grau de investimento, vambora. Não precisa nem olhar mais nada, né? Aquela história da agência e tal. E aí eu não sei se eu sou muito doido, mas quando eu escuto a galera falando esse negócio pra mim, assim, eu lembro da história do subprime nos Estados Unidos, que tudo era grau de investimento e tal, não sei o quê. Quando for olhar, tinha um monte de merda ali dentro, um pacotinho de cocô que estourou depois, né? Mas aqui no Brasil, eu lembro de casos também onde empresas, no começo, ali na oferta, etc., daquele ativo, também eram um grau de investimento e depois a gente acordou com um problema. A gente falou aqui de Americanas, é um caso, mas antes eu lembro um que me marcou muito, que eu era assessor ainda, era Rodovias do Tietê. Também me marcou, porque também era um ativo lá e tal, e aí eu lembro que o problema foi a estrutura da dívida, porque ia pagar a dívida com o dinheiro que ia ganhar extra, com a expansão da rodovia. Eu queria, para complementar essa visão de risco, já que todo mundo é meio que investe em crédito, meio que está acostumado com rating, é só olhar o rating e vambora? Ou não? Tem que realmente olhar para a estrutura da dívida e ter uma visão particular desse negócio? Vou falar português bem claro aqui, ó. A gente liga muito pouco para rating. Muito pouco. Assim, a gente olha lá, né, para ter uma noção. Se a gente tem uma visão muito diferente, a gente olha para ver qual argumento que o analista lá está olhando para poder até ter uma base de comparação, uma coisa que a gente não está vendo, para o bem ou para o mal. Mas assim, a gente é pago para antecipar, não perder dinheiro e tentar ganhar dinheiro, né? Não necessariamente o cara que está fazendo o rate de uma empresa, ele tem esse incentivo para antecipar um problema. Perfeito. Né? Muitas vezes ele pode deixar o problema acontecer para posteriormente fazer um downgrade. Né? E a gente já fez vários estudos, assim, eu sei que o Fritz olha muito o mercado lá fora, eu também. Lá fora é muito raro você ter uma empresa que ela é AAA e poucos meses depois ela virar duplo B. Né? Esses gaps de downgrade, né, caso salvo uma fraude, alguma coisa muito fora do radar, né, não acontece. E aqui no Brasil, né, não vou nem falar de Americanas que foi uma fraude, mas Light, por exemplo, eu acho que ela caiu, sei lá, não sei quantos, 10, 15 notes em algumas semanas, ali, em alguns meses. Né? Então, assim, né, você estava se baseando numa bússola lá que, tava falando que era norte, 2 semanas depois estava falando que era pro sul, entendeu? Então, assim, né, não sei até que ponto essa bússola vai te salvar ali quando você estiver perdido ali no meio da floresta, né? Então, assim, a gente respeita, né? Só que a gente acha que, né, como ser humano ele é movido a incentivo, o cara que está fazendo esse rating, ele não tem o incentivo de antecipar um problema. Qual que é o incentivo dele nesse caso? Eu acho que ele foca mais na fotografia do que tenta projetar o que vai ser o filme à frente. Uhum. E a gente está sempre preocupado com o filme, né? Assim, o clássico de uma empresa emitir pela primeira vez uma dívida no mercado de capitais é depois de anos alavancada, ela printar ali 2 vezes dívida líquida EBITDA. Quando ela está na melhor fotografia dos últimos 5 anos, ela vai lá e faz uma emissão, né? Se você focar nessa fotografia, nesse momento da emissão, muito provavelmente você vai acabar concordando com esse cara de que a fotografia é bonita. Mas se você olhar para trás o filme e tentar pensar o que aconteceu para que esse filme há 5 anos atrás fosse bem pior e tentar projetar para frente quão improvável ou provável é que esse filme aconteça de novo, né? Você fala, putz, né? Então, de repente a fotografia está bonita, mas não quer dizer que daqui a 2 anos esse filme ele vai ser um bom filme, né? Então, acho que essa diferença de incentivo, ela acaba justificando por que a gente não dá tanto valor assim na hora de aprovar um crédito em comitê. Eu tenho uma outra coisa para te perguntar, Léo. A gente sabe que
muitas empresas aproveitaram, o Rafa estava comentando, né, da trajetória do juro no Brasil e tal, e teve muita empresa que aproveitou o juro muito baixo no Brasil para se refinanciar, né? Sim. Rolar dívida e tudo mais, deixar o custo do capital ali mais baixo. O problema é que uma parte de algumas dessas empresas, pelo menos das listadas que a gente consegue olhar melhor aqui, né? A gente não tem o nível de granularidade de vocês, né? Mas muitas dessas empresas têm as dívidas vencendo ali em 2025, 2026, né? Começam alguns vencimentos e vão precisar se refinanciar naturalmente numa condição de juros muito diferente da passada, né? Agora está muito mais caro pegar dinheiro, né? Você está olhando para isso também com alguma preocupação, já que você falou aqui que, né, justamente vocês são pagos para olhar para frente? Então, você já está olhando para isso? Tem alguma coisa que preocupa? Eu acho que até é legal fazer um link, eu acho que esse assunto ele é mais latente em mercados que as empresas emitem muito pré-fixado, né? Então, no Brasil, a estrutura do mercado de capitais, de dívida, ela é majoritariamente CDI+, e você tem aí uma parcela, principalmente de debênture de infra, que ela vai ser IPCA+, né? Essa turma, apesar dele ter emitido uma debênture CDI mais 2, quando o CDI era 2, assim que o CDI começou a subir, ela já começou a sentir isso na despesa financeira dela trimestre a trimestre, né? Então, o fato dessa dívida vencer e ele ter que remitir um outro papel CDI mais 2 não vai mudar tanto quanto esse cara vai pagar de juros em relação ao que ele já estava pagando. Nos Estados Unidos, eu acho que isso é mais impactante pelo seguinte: se o cara prefixou a dívida dele quando o Treasury de 10 anos era 1,5%, emitindo uma dívida da high yield com cupom de 4%, que era 1,5 mais 2,5 de spread de crédito, e agora esse papel está vencendo e ele vai ter que emitir essa mesma dívida a um Treasury de 4,5 mais 2,5 de spread de crédito, ele vai trocar o cupom pago de 4 para 7. Né? Então, efetivamente, ele vai começar, quando uma dívida vencer e ele emitir a outra, ele vai começar a sentir mais custo de despesa financeira no seu DRE por conta dessa renovação de dívida. Aqui no Brasil, dado que é tudo meio que pós-fixado, esse impacto nos balanços das companhias, no resultado das companhias, já está acontecendo, né? Então, acho que isso é menos relevante. Não sei... Não, é isso. Acho que aqui você vai ver mais no quem tem bonds lá fora. O bond lá fora, sim, provavelmente, se tiver que fazer, pode ser que seja... A Treasury está 5, então tudo tem que subir, né? É o famoso valor relativo, né? Mas aqui eu acho que muita gente pega ainda pós-fixado. Então, tá ardendo e vai continuar a arder. Tem alguma empresa aqui que tem uma parcela relevante de bonds lá fora, assim, que realmente, pode ser uma grande preocupação por conta dessa alta lá fora, assim, nos títulos também? Como que funciona essa relação entre despesa financeira vinda do Brasil e essa internacional na média? Eu acho que as empresas brasileiras passaram a captar muito no Brasil pelos novos instrumentos também. Aqui passou a ter essas debêntures incentivadas, passaram a ter CRA, CRI, até banco emitido CRI. Então eles começaram, e custos muito atrativos. O mercado de crédito, assim, quando eu comecei minha carreira na década de 90, olhar hoje, assim, é outro país, completamente outro mercado e tudo mais. Então, eu acho que as emissões externas, assim, caíram muito em volume proporcional do que foi sendo emitido aqui. Então, eu acho que não tem muita empresa com esse problema, não. Obviamente, as grandes, Petrobras, Vale e tudo mais, tem dívida em dólar. Então, mas assim, eu acho que esse problema não deveria ser tão grande caso fosse, sei lá, 10 anos atrás ou coisa assim, que era mais relevante. Eu acho que hoje o problema não é tão grande. Uhum. Uma boa notícia, né? Pelo menos uma. Queria ouvir de você também um pouquinho o que você enxerga de risco nesse momento. Depois vamos falar um pouco de coisa boa, né? Porque é isso. O clima tá meio tenso, assim. Eu quero agachar. Até antes de eu ir para as coisas boas, eu ia até dar um presente para eles, para dar uma, entendeu? Claro. Amaciar, né? Um pouco. Depois a gente fica com notícia boa. Mas a coisa tá boa, assim. O mercado está a risco. Quando ele está a risco, ele gera oportunidade. Então a gente está assim, falando cautela, cuidado, mas sim, stock picking, né? Credit picking hoje está excepcional. Uhum. Você consegue separar o joio do trigo hoje de uma forma muito legal, muito agnóstica. Assim, você consegue montar uma carteira que deveria ser independente, a performance dela é de cenário macro político, deveria ser agnóstico a isso. Uhum. Ah, sim. Não, a gente está trazendo sob essa perspectiva, primeiro porque a gente escolheu vocês a dedo, a gente sabe que vocês são criteriosos pra caramba, e aqui no Stock Picker a gente escolhe sempre os melhores, mas especialmente porque eu sinto às vezes que as pessoas são muito
às vezes são muito simplistas, sabe? É esse negócio do rating e tá bom, é olhar para uma taxa cheia ali e tá bom, não tá olhando para a questão do spread. Então, óbvio, você pegar um papel de uma boa nota que tá pagando lá, sei lá, IPCA mais 7, né? Pode ser bom? Pode, mas, pô, deixa eu dar uma olhada aqui no que tem nessa dívida, que é o que eu costumo comentar com a turma, sabe? Não parar na primeira análise. E é difícil para a pessoa, principalmente se for uma pessoa física, fazer um tipo por de isso que análise você como tem que essa, investir no fundo deles e não encher o saco. A pessoa física não vai ter crédito. O que te protege em crédito? Qual a coisa que mais te protege em crédito? Não é o analista, não é o gestor, é advogado. Eu tenho 3 sócios advogados. Ver contrato a contrato, garantia, se der problema, o que eu faço com quem, onde é que eu vou atrás e tudo mais. Pessoa física não tem isso. Segundo, originação. Você não vai comprar um papel só, né? Você vai ter que diversificar, você não tem capacidade de analisar tudo. Uma gestora faz isso, só faz isso. A minha empresa só faz crédito, né? Então, originação, o valor relativo. Isso aqui compara com o quê? O high grade está falando com o high yield, não está? Pô, o high grade está no mesmo preço high yield, está errado. Sim, o distress, pô, esse troço está mais para distress que para high yield, para high grade e tal. Então, assim, eu acho que a pessoa física, eu acho que ela está começando a entender o valor de um gestor de crédito. Está começando a ver, acho que ano passado foi muito importante porque teve risk-off e risk-on. Então, o gestor passivo ano passado se deu mal. Você teve que ter se defendido no início do ano, depois você teve que ter sido agressivo no meio do ano em diante, né? E o Brasil é isso. Eu pego, o nosso fundo high yield completou 5 anos. Ele abriu em 2019. Teve um barata voa de um fundo lá de Belo Horizonte que, pô, deu um susto no mercado. 2020 foi o Covid, horroroso. 2021 foi o barata voa do pré. 2022 foi uma eleição super animada. 2023 foi, começou o ano quebrando tudo, depois, comprando tudo. Esse é o Brasil, não vai mudar. Crise a cada 2, 3 anos, eleição animada a cada 4 anos, é isso. Mas se você for criterioso, tiver advogados, analistas, gestores, tela de Bloomberg, tudo mais, e selecionar bons pagadores, que no final do dia não precisa acertar valuation, tá? Ele precisa te pagar. Eu só preciso que ele pague. Não estou dizendo que isso é fácil. Mas se você for criterioso, botar boas garantias, boa subordinação, boa razão de existir, no longo prazo, deixa o CDI mais o spread compor para você e vai ser difícil ter algo melhor. Então, eu acho que assim, e o momento atual, ele está te dando isso, ele está te dando prêmio, ele está te dando alfa. Então, assim, eu acho que tem muito valor nisso e o mercado está crescendo. Assim, eu até brinco com vocês aqui. Você fala em multimercado, você tem os gurus, os Jacuzzi da vida, os Stuberger. Crédito. Quem é o Jacuzzi de crédito? Quem é o Stuberger de crédito? Quem tem histórico longo de cotas no Brasil de crédito? Não tem. É verdade isso. Não tem. O mercado é novo, né? O mercado é novo. É novo. No Brasil, né? No Brasil. não. Lá a gente fora não é tem tão novo, né? Assim, A gente chegou antes do mercado. Eu tive que ser exportado, né? Passei 13 anos fora, né? É muito mais no mercado lá fora do que aqui dentro. Mas é isso, assim, é um educacional. Acho que é muito legal. Assim, isso aqui não existia há 10 anos. Você está falando para uma audiência grande sobre crédito, explicar o que é crédito, por que faz sentido, por que não é se deveria ter, quanto deveria ter. E momentos são melhores do que outros. Você querer comprar o Super High Grade hoje, eu já não acho que é tão interessante. Mas você tem várias outras coisas no mercado de crédito que você pode olhar e o momento atual te dá essa chance de você buscar coisas. Porque eu sinto que nesse momento o brasileiro ele tá ainda mais naquele pêndulo financeiro. Então o dinheiro fica migrando entre... Então, agora é o momento do crédito. Aí parece que as pessoas vendem tudo e compram crédito. Agora é o momento da bolsa. Aí vende crédito e compra a bolsa. E normalmente a pessoa acha que é o momento quando tá o oba-oba, quando tá saindo notícia, quando tá bonito e tudo mais. Só que o certo, que é a parte chata, era só montar uma carteira diversificada, alocar e deixar lá. Acabou. Compra o fundo aqui e deixa lá o dinheiro. Eu vou pegar esse teu gancho, cara. Vocês, assim, o pessoal faz um trabalho muito legal de asset allocation, não sei o que faz. Cara, é isso. Não é assim, vou ter 0 multimercado, vou ter 60% de multimercado, vou ter 0 bolsa, vou ter 50% de bolsa. Você tem que ter bolsa, você tem que ter multimercado, você tem que ter crédito, você tem que ter outras coisas de renda E fixa. crédito tem que quebrar, né? Você tem que ter high grade, tem que ter high yield, tem que ter... Assim, não é crédito, qual crédito, tem né? que saber que cada mandato tem a sua liquidez, tem a sua, seu objetivo de retorno, né? É diferente você comprar um fundo de bolsa de small caps ou um fundo de dividendo. É diferente você comprar um fundo high grade ou um fundo high yield e um fundo distressed. São caixinhas totalmente diferentes, né? E as três podem te dar retorno ajustado a risco adequado ao longo do tempo, mas são coisas diferentes, né? Então, assim, esse lado da gente ter trabalhado já com o mercado lá fora também, acho que, né, o Rafael vai concordar comigo, ajuda a gente a saber para onde o mercado aqui dentro vai, né? Querendo ou não, tudo que acontece aqui
é uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos há 10, 20, 30, 40 anos atrás. O mercado de crédito não é diferente. Não é diferente, né? Há quanto tempo a gente fala, eu falo com os meus, pô, a gente tem que ter um instrumento de compromissada de crédito onde eu possa alavancar o crédito, né? Finalmente chegou. Há 2 anos atrás foi criado, chegou. Agora eu estou discutindo, né? Tem alguns bancos, eu estou envolvido em discussão com a Bima também. A gente vai criar um CDS local. Então você vai conseguir ficar short numa debênture, né? Tô tentando isso há 10 anos, cara. Se você conseguir, pô. Não, já está aprovado. A regulação já está aprovada. Tamo junto. Aprovado Já sim, eu quero ver a liquidez, né? Exato. Né? É um negócio que, né, não vem na velocidade que a gente gostaria, mas está caminhando para a direção certa. Né? Tá caminhando. Eu adoraria comprar uma debênture, pegar uma debênture dessa que a turma está se estapeando a comprar CDI mais meio e ficar short alguma delas, né? Adoraria, até porque isso vai ajudar você a equilibrar um preço exagerado. Exato. Né? Pergunta de leigo, como funcionaria na prática, tipo, para executar um negócio igual a esse? O que é Cara, necessário? o sonho é fazer que nem você tem lá fora, né? Assim, em 2007, 2008, né? Eu trabalhava num hedge fund na Inglaterra e, pô, claramente o mercado de crédito estava deteriorando. E às vezes você não consegue sair uma carteira grande, então você tem que começar a redear. Lá fora você tem o crossover. Crossover é um índice de CDS das principais empresas sub-investment grade, abaixo do nível de high grade. São mais de 70 empresas. Então você tem uma carteira super diversificada. Então você tem a sua carteira, está comprado em vários créditos, que nem a gente estava lá em 2008, no Arrowgrass. E aí você vai comprando e dosando a quantidade de hedge que você quer. Porque se aumentar o spread... Esse é um índice vendido em 70 papéis, é isso? Isso. De crédito. De crédito. Que loucura. Sub-investment grade, tá? Você tem isso. Aí lá você também tem o índice de crédito SXRP, que era só dos retails, varejo. Imagina assim, 12 de janeiro, eu e ele, ano passado, pô, cara, esse negócio da Americanas, eu acho que vai ter um contágio aqui em geral. Vou comprar um índice, redear meu book, comprar um índice de empresas de varejo e eu tô comprando que o spread vai abrir, que vai proteger meu book overall. Assim, no total, eu tô redeado pro negócio. Se olha o meu book 2008, lá em Londres, a gente terminou o ano 12,5% para cima em euro. Pô, legal. Minha carteira caiu uns 20. Os meus hedges subiram 32,5%. Caramba. Assim, só que você não tem isso hoje no Brasil. Em 2019, eu falei que foi um ano complicado, porque eu já falava muito com meus amigos da Europa na época, os caras, pô, aqui na Itália o negócio do Covid está andando forte e tal. Aqui o pessoal não falava muito. Meus amigos da Inglaterra, pô, esse troço da Itália tá vindo para cá, tá esquisito. Como é que você fazia o hedge para o Covid no Brasil no fundo long only de crédito? Ainda não tem esse instrumento. Por isso que a gente está tentando há 10 anos esse troço. Diminuir a exposição, máximo ali. Aí o Não, que meu você hedge é faz? ter caixa. É isso. Isso, mas aí, Isso. vocês conhecem o tal de Samuel Ponsoni? Sim. Na época, teu caixa tá subindo, cara. E ele tá certo, de certa forma. Teu mandato está alocado em crédito. Ele tá certo. Só que eu, pé frio, que o mercado vai embicar, o que eu faço? Eu tenho que subir o caixa. Sim. Que ele falou. É. Eu tô subindo caixa. Você pega lá dezembro de 2019, meu caixa chegou a bater 30. Um esporro. Era homérico. Tá, mano, não, me dá uma 2 a 3 meses, tal, calma, Pô, deixa calma. os caras aumentar o caixa, Samuca, pelo amor de Deus, velho. Ele tava certo, tá? Ele tava certo. Mas era esporro. Aí veio o Covid, né? Desabou, nosso fundo caiu, sei lá, abril caiu 4%, mas caiu bem menos se tivesse 100% alocado. E esse caixa era munição, porque no dia que aguou tudo, a gente fez um trade que, pô, é difícil de fazer. A gente comprou Itaú a CDI mais 4. Acho que você não vai ficar muito excitado com CDI mais 4. Não vai falar, pô, cara, chato vir aqui falar de Itaú CDI mais 4. Itaú paga CDI mais nada. Para um duration de 4 anos, se esse 4 vira 1, você ganha 300 basis pontos para 4 anos, você ganha 12%. Da CDI mais 13. O CDI na época era 14. Então você está ganhando 27% de retorno comprando Itaú. Então por isso... Pegar a alavancagem do ano aí fica coisa de louco. Mas é importante para você ir de casa entender que a alavancagem ela é ótima quando você acerta e péssima quando você erra. Porque use com moderação. Na verdade, não use. Deixa os gestores usarem e monitorem com moderação. Mas, então, assim, esse é o ponto que, assim, no Brasil ainda não tem isso. E você tem um spoiler de como deve ser, pelo menos essas negociações aí que estão tendo para esse produto que ainda não existe? Cara, a gente está discutindo um pouco ainda como você entra, como você sai. Lá fora, né? Lá fora o que acontece, né? Como é que... Então, acaba que a gente vai copiar um pouco do que tem lá fora. Se você tiver um CDS da Petrobras, né? Você vai ter um menu de bonds emitidos pela Petrobras que, se você tiver venda de crédito, eles podem ser entregues
para zerar aquela tua compra de proteção. Evento de crédito é se quebrar, tá? Então, por exemplo, você foi lá e comprou um seguro, você falou, olha, essa empresa aí, não acho que a Petrobras vai quebrar, longe disso, mas essa empresa aí vai ter um problema e tal, eu quero comprar esse seguro, né? Eu quero comprar um seguro para, se ela quebrar, eu ganho algumas vezes o que eu botei de prêmio, né? Se isso acontecer, você pode liquidar por um ajuste financeiro ou você pode pegar um bonde defaultado daquela empresa e entregar, né? Aqui no Brasil, você ainda está desenhando um contrato que ele é para cada papel. Então, por exemplo, eu vou fazer um CDS que vai me dar só proteção para aquela debênture da DASA ou para aquela debênture da, sei lá, da Localiza. Né? Ele não te dá essa opção de você navegar um range de papéis ali que tem a mesma senioridade. Então, tem uma série de detalhes chatos e técnicos aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas assim, a regulação está aprovada. A discussão está na Anbima, os bancos estão lá junto com algumas gestoras discutindo isso para botar esse negócio para rodar. Tudo no Brasil começa devagar, né? Eu me lembro o mercado mais líquido, o mercado de DAP, que é o mercado de derivativo de NTNB. Cara, quando começou também, eu estava em uma outra gestora, eu ia falar, pô, vai pegar, não vai pegar, ainda é difícil e tal. Hoje em dia é um mercado que tem o seu, né, seu tamanho, sua liquidez. Então é uma coisa que vai aos poucos, né? Compromissado de crédito é um negócio que está amplamente difundido já, amplamente difundido. A DAP você troca o indexador, não é isso? A DAP você troca indexador entre juro real e CDI. É isso. Transformar esse cara aqui em CDI. Exato. Bom, deixa eu ir para as próximas. Posso? leve o Beleza. negócio. Vou primeiro só dar um presentinho para vocês, né? Depois Pô, dessa que isso, hein? metralhadora de. Mais vergonha. Obrigado. Excelente. Pronto, esse aí é flexível. Esse aí, Presente da Faria Lima, nada mais Exato. Faria Lima do que Olha lá, Excelente. pronto. Tá aí. Dá pra abrir ainda. Presentinho pra vocês usarem. tomar um gelado de fim de semana. Vão ter que tomar depois a gente ficar aqui perturbando eles. Obrigado. Obrigado. Mas, não, que isso. Mas eu ia, começar aqui quase que um ping-pong assim. Não é nem o chamada de margem ainda, mas eu quero perguntar umas coisas com respostas rápidas também. Sim. Mas primeiro eu vou começar com o Fritz. Você viu a pronúncia, né? Gostei, pô. Tô treinando. Pô, melhor que muito familiar. Vocês lá, atualmente, pelo menos, não tem uma estratégia voltada para infraestrutura, né? Você comentou um pouquinho das caixinhas que vocês olham, mas infraestrutura não estava nesses comentários. Vocês não têm infraestrutura porque vocês não gostam desse segmento de investimento? Ou é só uma questão de expertise mesmo? Por que vocês não investem nisso? Cara, a pergunta é válida, a gente não tem fundo de infra hoje. Eu acho que a gente foi montando nossa grade muito focada nos capabilities da equipe. Agora, infra é uma coisa que high grade, high yield e distress tem sempre infra. Você pegar nossas carteiras, tem muito. Eu acho que o mercado de infra vem crescendo bastante. Uma estratégia dedicada. Exatamente, não temos hoje uma estratégia dedicada, porém é algo que tá lá, sabe aquele to be discussed? Tá ali no cantinho, esperando e tal, alguns alocadores vêm, provocam e tudo mais. Não me surpreenderia que no futuro a gente viesse a ter um fundo dedicado, porque é um dos maiores mercados. Se a gente olha os deals que a gente fez, que a gente mais se orgulha, alguns são de infra, né? A gente pode até falar depois sobre isso. A antiga MPX, a Eneva do Ike, fundiu uma empresa que era queridinha de mercado, certamente ia participar de Stock Pickers no passado, quebrou, entrou em recuperação judicial, a gente virou o terceiro maior credor da MPX na recuperação judicial, a empresa que tinha uma razão de existir, né? Mas infelizmente, como todo projeto, tem 3 variáveis, tempo, custo e escopo. O escopo era dado, que era uma termoelétrica emergencial, só que o custo e o tempo, como o Ike, a maioria das empresas do Ike demorou muito mais para ficar pronta, custou muito mais, quebrou, deu azar, que deu racionamento, precisou despachar, não estava pronta, tomou uma multa, quebrou. Só que foi construída pela ION, aquela empresa alemã, empresa muito boa, então fez o projeto muito bom, e a gente entendeu que aquele fluxo de caixa dela era muito previsível, né? Porque era emergencial, o governo pagava para ela ficar pronta quando precisasse, quando faltasse, por crise hídrica, o que fosse, ela despachava. Então o fluxo de caixa era muito fácil de projetar, então o valuation era muito fácil de fazer. A gente comprou a dívida bem descontada, converteu parte da dívida em equity, que era listada em bolsa, e alongou o resto do passivo. A empresa depois, com o management que estava lá, deslanchou, fez um re-IPO, passou a captar, deixou de ser distress, passou a ser high yield, CD mais 7, hoje trade a CD mais 1. É um super high grade hoje a Eneva. Então
Assim, a gente gosta muito do setor de infraestrutura, a gente fez bastante coisa em infraestrutura, mas é o que você falou, a gente não tem o veículo, quem sabe um dia ele aparece. Agora, o ONU tem o veículo dedicado para infraestrutura, mas por outro lado também não olha muito para esse lado do mais high yield, o special seats, etc. Por quê? Cara, primeiro, debênture de infra, né? Eu antes para a Legacy eu estava em outra casa e desde 2017 eu fazia gestão de mais de 1 bi de fundos de debênture de infra, né? E se você entrar no site da Legacy, pegar nossas cartas desde o começo do ano passado, desde o final de 22, sempre tem um capítulo, debênture de infra, must have de qualquer investidor brasileiro, tá? Para mim, assim, o setor, né? Como o Fritz falou, varejo, eu acho que de cada 10 empresas de varejo que a gente olha, se a gente aprovar uma é muito. De cada 10 empresas de infraestrutura que a gente olha, diria que a gente consegue aprovar ali no mínimo 5, né? O hit ratio é muito maior. Para crédito, é um setor muito mais friendly, né, do que outros setores que são asset light. Por quê? Pô, você está financiando um projeto, uma empresa que tem linha de transmissão, né? Cara, você tem uma base de ativo muito forte por trás daquele projeto. Você tem, muitas vezes, setor regulado no Brasil, né, uma previsibilidade de receita, de repasse de inflação para tarifa. A ação dessas empresas já é chamada de bond-like, né? Exatamente. Então, imagina o bonde mesmo. Exatamente. E é um setor que, assim, demanda muito capital. Então, é normal você ver esse setor fazendo muitas emissões, sendo muito grande na parte de dívida, porque, né, para aquele projeto ter uma tira alavancada boa, você tem que ter uma estrutura de capital que vai ter muita dívida, né, sempre. E é um setor que o Brasil notoriamente carece muito de infraestrutura, né? Saneamento, porto, aeroporto, 5G, fibra ótica, né? E aí por aí afora. Hoje, né, esse é um setor que eu acho que vai ser o que vai substituir a menor emissão de CRI, de CRA, de LCI, de LCA e LIG. Já está contratado que esses instrumentos eles vão cair muita emissão, tá? Hoje você tem um estoque de 1 tri de LIG, LCI e LCA, né? Falando com os bancos, a gente acha que nos próximos 3 anos isso vai cair pela metade. Ou seja, uma parte desse dinheiro vai para outros ativos que não necessariamente são isentos, uma parte do dinheiro que, se quiser ficar em ativo isento e ter um retorno melhor do que do que as LCAs que estão sendo emitidas hoje no mercado, a 90 do CDI para 1 ano de resgate, você vai muito possivelmente ter que ir para debêntures de infraestrutura, né? E aí você pensa, se IPCA mais 6 já é quase imbatível, imagina o IPCA mais 7 de uma boa empresa, de um bom projeto, com isenção fiscal para carrego e ganho de capital. Né? Isso é sempre interessante falar. Eu, por exemplo, também acho interessante na física ter fundo imobiliário. O fundo imobiliário, você é isento no dividendo. Mas se você compra a cota do fundo imobiliário e ela sobe 10, 15, 20%, sobre essa apreciação de cota, você vai pagar IR. Se você comprar um fundo de DEB Infra e a cota, que nem o nosso fundo lá no ano passado, rendeu 16,5% isento, e você sair, é 0 de IR. Independente se veio de carrego ou de ganho de capital. Tá? E aí, o interessante quando você compara uma debênture de infra, né, desde que seja um bom projeto ou uma boa empresa que não vão quebrar, como uma NTNB, por exemplo, essa vantagem ela é maior nos momentos que você mais precisa dela. Explico. Se você tiver um pico inflacionário em algum momento, né, vamos supor, nossa carteira hoje lá do fundo, nosso fundo do compound, ele rende ali IPCA mais 7, tá? A expectativa da Legacy é que ano que vem IPCA rode perto de 4%. Se você compor as duas coisas, vai dar um pouco acima de 11%, tá? Se você jogar 15% de R em cima disso, você já está falando aí de mais de 1,5%. Imagina que alguma hora, né, a gente já viu isso em outros momentos do Brasil, não estou falando que isso vai acontecer, a gente descubra que você teve um pico de inflação e IPCA não foi 4, foi 6 ou foi 10, né? Esse 15% sobre esses 11 que você está compondo ali de IPCA mais inflação, vai virar um 15 sobre alguma coisa como 15, 17%. Então você vai ter uma vantagem ali de, não de 1,5%, de 2,5% em relação a uma NTNB que tem uma taxação mínima de 15%. Né? Então eu acho que essa vantagem fiscal é muito poderosa. A turma fala, mas o spread de crédito de papel de infra já fechou muito, né? Você está falando que a tua carteira aí tem um spread médio de 1%. Você tem que somar mais esse 1,5% de benefício fiscal, tá, que você leva em relação a uma NTNB, e que se a inflação sobe, pode virar 2, 2,5%, como eu falei aqui agora.
né? Então é uma vantagem muito poderosa. A gente fez um estudo, a gente abriu o nosso fundo de infra há 1 ano e meio atrás. Ele desde então está rendendo alguma coisa como IMAB mais 4%. Se você jogar os 15% de R, é uma vantagem de 7% em relação a quem comprou uma cesta de NTNBs há 1 ano e meio atrás, né? E aí o que o Fritz falou, na renda fixa você tem um negócio do compound, né? Do ano a ano ali, né? Você tá todo ano agregando alguma coisa em cima do CDI, né? No Brasil, com o CDI do jeito que ele tá, a cada 6 anos você já dobra o seu dinheiro se você está na renda fixa. Se você joga mais o spread de crédito, mais uma isenção fiscal, esse efeito ele só aumenta, né? É muito maior. Bom, você antecipou a minha próxima pergunta, obrigado. Mas o Fritz, tem uma parada que foi o seguinte, eu fui no Verde Day lá, e aí eles mostraram um gráfico, que era um gráfico de bolas lá, e mostrava basicamente o tamanho do mercado, né, em volume de recursos sob gestão para cada linha. E um deles era o Special Situations. Eu fiquei assustado que a bola estava gigantesca. Eu falei, como é que esse negócio ficou tão grande? Eu não percebi, né? Mas enfim, o mercado cresceu muito nesses últimos 2 anos. A galera até brinca que virou a nova paleta mexicana, né? Tá abrindo gestora de Special Situations para tudo que é lado, né? Aí é claro que tem que ter aquele negócio de escolher, de saber o que é Root Capital e o que é eventualmente uma gestora que não é tão boa, né? Tem que saber escolher. Mas eu queria perguntar para você se você acha que esse mercado ele já está cheio demais, já tem muita gente ou não? Tá. Quer que eu explique rapidinho como é que é, o que é Special Situations para a turma aí dar uma olhadinha? É bom, é. De uma forma não acadêmica, bem tosca. De uma forma não acadêmica. Isso. Papo de sala aqui. Beleza. Vamos fingir aqui que estamos no Stock Pickers, vou falar um valuation de uma ação. O que você faz? Você estuda aquele caso profundamente, você vê o que aquela empresa faz, fala com o fornecedor, com todo mundo, gestão, blá, blá, blá. Aí você projeta a receita, projeta custo, projeta despesa, tira imposto, tudo mais, chega naquela linha do fluxo de caixa. Aí aquela coisa bonita, pega uma taxa de desconto e faz fluxo de caixa descontado, você chega no valor da firma, o Enterprise Value, né? Então, vamos fingir que nesse exemplo que a gente está fazendo, o Enterprise Value da empresa deu R$1 bilhão. Aí eu te digo que ela tem 600 milhões de dívida, você pega 1 bilhão, tira os 600 milhões de dívida, soa 400 milhões. Esse é o seu Equity Value, divide pelo número de ações, vamos falar que deu R$20 a ação. Se você olha lá no Bloomberg, está R$100, você fala, pô, tá caríssimo, vende. Se você olha no Bloomberg, tá R$2, você, pô, meu valor é 20 por ação, tá 2, você compra. Beleza? Agora vem no cenário que eu te falo, vou mudar 2 coisinhas só do que eu falei. Você fez toda essa projeção, tal, o valor da firma, o Enterprise Value deu 1 bilhão, e eu te digo que o valor da dívida é 1 bi 200. Quanto é que é o valor do equity? Qual o valor dessa ação? Isso é uma situação especial. Eu acho que o Brasil não existia crédito há 30 anos, quando eu comecei minha carreira, por isso que eu fui fazer lá fora. Fiz Distress e High Yield Invest durante 15 anos lá fora. Voltei em 2010 para abrir o Root Capital para fazer isso. E desde então o mercado continua a crescer e o número de situações especiais cresceu bastante. E 2023 foi um ano clássico de número de recuperação judicial e 2024 seguiu um pouco. Então, muita gente começou a ver assim, pô, e já tinha uns fundos indo bem, entregando cota e tudo mais. E eu concordo com você que muita gente acha que é fácil montar uma gestora e várias gestoras sim estão abrindo. O número absoluto de gestoras abriu bastante. Só que o que eu acho que é interessante para Special Situations nesse momento? Por isso que eu sou assim, eu brinco num grupo de WhatsApp que eu tenho, lá do Rui Alves, você conhece, né? Abraço, Rui. Todos são membros aqui. Né? Quem não tem distress aliás, o Rui acha que ele é o dono do grupo, mas o dono é o Leono, você tá ligado? Então, eu brinco no grupo que quem não tem distress é louco. Agora, tem esse risco de muita gente estar entrando, mas o que é muito difícil em distress também é captar. Se você pega o que eu chamo de dry powder, que é o capital disponível de todas as gestoras brasileiras para investir, você pega a Root Capital, você não tem fundo de distress, né? O Lumina que teve aqui, todo mundo, essa galera toda, o dry powder, que é o capital disponível para investir, a nossa conta interna é que dá 20 bi de real. Divide por 5, que é o dólar, dá 4 bi de dólar. Se quebra uma Samarco, como se quebrou, a Samarco é 2 vezes esse capital. Então o capital todo que tem aqui no Brasil, das gestoras, dos paleteiros, não é suficiente para cobrir a oferta de problema que a gente tem. Você pega Americanas, 40 bi. Você pega a Light, X bi. A DASA, que se resolveu, se fosse um problema, a DASA, são 14 bi de dívida. Então assim, resolveu, tá? Não estou falando que a DASA quebrou não, tá? É muita oferta de ativo para pouca demanda. E o que faz a oportunidade em Special Situations ficar melhor ainda, eu acho que é por isso que talvez o Verde deve ter dado ênfase nessa classe de ativo,
é que o gringo está literalmente, desculpa a palavra, cagando para o Brasil. Eu via direto os caras do Lone Star, Cerberus, Aurelius, Marathon, todos os caras eu via aqui no Itaim, no aeroporto, quando você ia. Hoje tem tanta oportunidade nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil ficou tão complicado, fora a nossa língua, os caras não estão olhando de nenhuma forma olhando para o Brasil. Então você tem uma situação que o mercado brasileiro, apesar de ter muito entrante, é pequeno, tem pouco capital, o gringo não está olhando e muita empresa tendo problema. Então você tem aquele desequilíbrio muito interessante para quem vai investir. Você tem muita oportunidade e pouco capital. O que acontece? O preço cai e você consegue ditar a estrutura. Então, a gente até publicou na nossa carta a Super Safra de 2024 e 2025, que na minha carreira eu vi 2 anos muito parecidos com agora. 2003 e 2016. 2003 eu estava no exterior e 2016 eu estava no Brasil. O que aconteceu em 2003 no mundo? Fala aí, Henrique. Em 2003, o Brasil acabou de ganhar a Copa. No mundo, coisa grande, mercado, você não lembra de nada? 2003? Pergunta quantos anos ele tinha em 2003. Aconteceu absolutamente nada. Nada. Ainda bem, então. A gente não tava no mercado ainda. Não. O que aconteceu? Foi 2001, 9/11, despencou, Sim. indústria de turismo e tudo mais, a bolha de tecnologia explodiu, só que demora tempo para os bancos, para os fundos venderem os ativos complicados, esses ativos que valem valor negativo. Você pega a Light, Americanas, todo mundo que tinha o crédito lá atrás, isso foi 12 de janeiro, a gente está em maio. Eles ainda têm essa exposição hoje. Só que no momento o cara fala, por que eu estou fazendo com esse troço? É aí que você compra. É aí que a gente compra. Por isso que eu imagino que no Verde Day devia estar isso, porque para mim a coisa mais óbvia hoje, a quantidade de empresas tendo problema, a falta de capital no Brasil vai gerar oportunidade, vai gerar. Poxa, foi assim em 2016, depois que a Dilma caiu, muita oportunidade. A Dilma caiu em 2015, 14 e 15 foi o processo, mas as vendas de ativos estressados, special situations, foi muito 16 e 17, coisa de Lava Jato e tudo mais. E na Europa e nos Estados Unidos foi 2003, 2004, que era a ressaca da 9/11, da bolha da tecnologia ter estourado. E muita coisa vendeu. Então eu acho que agora a gente está exatamente nesse momento. Por isso que assim, de novo, Felipe Neymar, quando ele anda na rua oferecendo produto de crédito, do high grade ao distress, assim, a oportunidade é muito clara. E no distress mais ainda. Então eu acho que é por isso que ele devia ter isso no Verde Day. Mas não, assim, número de gestores sim, muitas, mas capital ainda é muito pouco. Agora, para vocês dois, eu tenho uma pergunta que é Bom, a gente falou tudo aqui. Eu queria sintetizar essa visão de oportunidade com a visão de risco, basicamente falando como é que vocês pretendem, olhando daqui para frente, gerar esse valor, porque, enfim, tem coisa que está com spread bom, igual você falou, tem coisa que está com spread ruim, né? Tem oportunidade lá desses ativos aí que são essas situações especiais, porque tem sempre problema no Brasil para você resolver, né? Mas ao mesmo tempo tem problema que não resolve, né? Que aí não é problema de liquidez, é insolvente mesmo, né? E aí não tem o que fazer. Como é que vocês, dentro da casa de vocês, estão olhando para o mercado e pretendem gerar esse retorno? Pode começar, Léo. Posso começar. Só um detalhe, eu não respondi negócio 2003 para parecer novo como vocês. Porque quantos anos você tinha Acho que eu lá? não consegui. 2003? Tava 97 com 2003? Acho que a gente estava comendo barro no parquinho. Mas não, eu acho assim, né? Primeiro, né? Acho que essa discussão de agora não é mais para ter crédito, as coisas. Um pouco do que a gente já falou, né? Assim, cara, é para sempre ter um pouco de bolsa, é para sempre ter um pouco de multimercado, é para sempre ter um pouco de crédito. Se você acha que tem mais oportunidade no distressed, vai pro distressed, no high grade, vai pro downgrade, faz as suas modulações, mas assim, eu não acho que tem esse negócio de, né, o Brasil, desculpem, mas é o país da renda fixa. Se você olhar nos últimos 20 anos, você teve 4 anos que o CDI ficou abaixo de 8%, tá? E o ponto final dele ali, quando a Selic foi para 2, eu acho que, infelizmente, eu vou me aposentar e provavelmente nunca mais vou ver isso acontecer de novo, né? Então, o Brasil pode renda fixa, né? É a Selic de 8, é a Selic de 10, é a Selic de 12, é de 7, né? O bolso de renda fixa, ele deveria ser sempre relevante para qualquer investidor brasileiro. Dentro da renda fixa, na minha visão, não tem por que você não ter uma parcela relevante em crédito. Se é IPCA, se é CDI,
se é ativo mais longo, mais curto, né? Aí fica ao gosto do investidor, né? Eu acho assim, na nossa visão, o jeito mais inteligente de se posicionar é diversificar, né? Por que essa fórmula do multimercado, eu acho que ao longo do tempo ela virou esse bolso desse tamanho? Porque a turma consegue não se amarrar a uma classe de ativo ou a um posicionamento, né? O cara pode ficar comprado em real, vendido em real, comprado em bolsa, vendido em bolsa, muito comprado em bolsa, pouco comprado em bolsa. Eu acho que no crédito, se você tiver ou dentro do multimercado ou dentro de mandatos, né, com uma liquidez adequada, não adianta prometer uma liquidez de zero numa classe de ativo que não comporta isso. E você tiver em casa tecnologia, como o Rafael falou, gestor, analista, advogado, whatever, que te permita surfar essas subclasses, achar os pontos cegos do mercado, aonde todo mundo está indo, de repente eu não quero ir tanto, mas aonde pouca gente está indo, né, de repente vai ter mais prêmio na mesa. Eu acho que ter essa flexibilidade de mandato, né, olhar várias caixinhas, conseguir se posicionar aonde tem mais prêmio e não ser obrigado a se posicionar onde está muito apertado o prêmio, eu acho que esse para mim é o grande ganho, né? Então assim, tanto no multimercado, quanto no nosso fundo D45, que é o Alex Credit, quanto nos fundos de infra, a gente, obviamente, dentro da margem de manobra que a gente tem em cada mandato, a gente tenta criar essa flexibilidade. Posso ter caixa de 10%, posso ter caixa de 30% se eu estiver muito pessimista, posso ter mais bônus lá fora swapado, posso ter menos, posso ter mais, né, debênture de infra, posso ter menos, né? Então, esse é um pouco do nosso modus operandi lá dentro. Até nesse sentido, a gente lançou um tempo atrás também um fundo de infra renda fixa ativo, onde vai ter lá a mesa do Gustavo Pessoa gerando alfa vindo de juros. Já veio aqui. E a nossa mesa gerando alfa de crédito para tentar entregar um CDI mais 2 isento num produto enquadrado à Lei 2431. Então, né, é esse tipo de inovação, de juntar fontes de alfas que a gente está se propondo a fazer na Legacy. O Leone Gus num fundo, hein? Irado. Forte. Bom, E você, Rafa? eu vou ter que botar 3 avatares. Então, o avatar high grade nosso, Sérgio Pessoa e equipe. Basicamente, hoje, evitando o super crowd, que é aquelas que a gente já falou. Sim. Evitando ao máximo isso. Ainda tem debêntures de algum prêmio, tá? Mas pendulando para coisas mais estruturadas, bastante subordinação, bastante garantias, FDICs e tal. Porque a gente acha que em algum momento esse troço pode dar uma chacoalhada, aí você sai daqui e volta para cá. Então, se isso acontecer, a gente não deveria ser muito penalizado. E a gente está com carrego adequado aqui. A gente acha que o carrego aqui já não é adequado, mas de toda forma líquido. Que se der esse problema, a gente faz o pendular de volta para cá com mais spread que a gente acha. Então, high grade é isso. No high yield, avatar Guilherme Legatti, que toca o dia a dia do high yield. A maioria dos high yields líquidos fecharam bastante também. Por exemplo, Enalta, um nome bom, tal. Pagava CDI mais 5 há um mês atrás. Então o que agora? CDI mais 2,5. Né? Você teve um fechamento de 250 basis points em um mês. Isso é bastante coisa. Então você começa a sair desses nomes, volta para coisa um pouquinho mais de prêmio e também coisas estruturadas. Até mesmo a operação de FDIC com precatório dentro. Precatório era um palavrão tempo atrás, agora voltou a pagar tudo direitinho, tem um carrego super legal. No fundo high yield, que é um D180, você tem estômago. O precatório deveria ser pago em 1 ano. Então você tem um duration aí tranquilo para receber. E de novo, se der o barata voa aqui no high gradeão e abrir demais, o nosso high yield pode sair dessas operações e comprar. Porque o high yield, a melhor coisa para o cara de high yield é quando você compra high grade com preço high yield e vai para a praia. Não toca no portfólio. Quando eu falei que a gente comprou Itaú a CDI mais 4, a gente comprou Bradesco a CDI mais 4, comprou Vale a CDI mais 3,5, sei lá o quê. Não toca nesse portfólio. Se você acha que o mundo não vai acabar, esse troço vai voltar e você vai ganhar dinheiro. Vai pra praia, fica calmo. Aquele negócio do gestor nervoso, caraca, caiu meio por cento agora, tá 3,5, vou vender. Não, vai pra praia. Deixa a coisa correr. Você teve estresse, você alocou direitinho, fica. Então, o high yield, se tiver essa coisa no high grade, ele pode se beneficiar de novo, a gente já fez isso no passado. No distressed, agora o avatar do grupo, do colegiado, dos advogados, Luan, Larissa e Roberta, dos gestores e tudo mais, e o compliance também. Compliance é o maior matador de operação na nossa empresa. Você não quer entrar numa situação complicada, o cara é complicado ainda, né? Então, o compliance que mais mata. E a gente tem que amar o troço, porque é encrenca. Você vai entrar numa encrenca, você tem que entrar porque você está amando aquela encrenca. Então, o meu maior desafio como gestor de pessoas,
No final do dia, a gente está gerindo muitas pessoas também. É lidar com frustração, porque meus analistas olham 20 operações para fazer uma. Então, imagina você fazer 20 modelos, 20 apresentações, no final aprovar só uma. O nível de frustração é muito grande. Aí tem que fazer que nem vocês. Abre um bom vinhozinho, calma, vamos conversar aqui. Foi bom não ter feito, viu a cagada que foi? Eu, em 2010, quebraram... Você pegava os 18 maiores frigoríficos no Brasil, quebraram 15. Sobrou 3. Eu falei, pô, Distress Paradise aqui, né? Botei uma lista só para analisar isso. Aí sentava com ele e aí, pô, tá tudo feito aqui, minha recomendação é não fazer nada, esse troço vai virar pó. Tá bom, vamos pro segundo. Esse aqui, isso aqui vai virar pó. Depois do 13º, o cara analisou 13 frigoríficos, as 13 recomendações foi não fazer nada. E sabe o quê? Foi certíssimo. Tudo virou pó. É tipo a empresa aérea antigamente. Varig, VASP, Transbrasil, BRA, Avianca. Cadê o avião? No Brasil, as 95% das empresas que quebram desaparecem. Então você tem que ser muito seletivo. Só que qual é a beleza agora? Tem muita empresa quebrando, muita empresa boa, muita empresa solvente e líquida, mas assim, tem uma razão de existir, tem patrimônio, tem uma razão de existir, é só uma coisa que a conjuntura não está das melhores, o juros está alto, mas tem muita coisa para fazer. Então ser muito criterioso, ditar preço, ditar estrutura e tentar buscar aí seu CD mais 12, CD mais 15, que para um fundo fechado há 5 anos, isso é uma grosseria. Isso a gente já fez nos nossos fundos desde 2010, quando era Lula, 2011, 12, 13, 14, 15, quando era Dilma, depois com Temer, depois com Bolsonaro, agora de novo com Lula. Esse é o Brasil. Então, o legal do produto de Distressed é que ele é bem agnóstico. Você já compra o troço com problema, você compra no preço super interessante. Então, se a empresa tiver uma razão de existir ou tiver uma boa garantia, você deveria ter aí um mínimo de rentabilidade, um mínimo de recuperação do seu crédito. E eu acho que, assim, concordando de novo lá com a turma do Verde, eu acho que a oportunidade para Distress, ela é sensacional no momento. Assim, quem não tem Distress é louco. É louco. Nesse momento. Boa. Que a safra é muito boa. Então, esses são os avatares, eu acho. Os avatares. Da Root Capital hoje. E pra gente amarrar a nossa conversa de sala, a gente faz um momento chamado de margem, né? Mas a gente estourou o tempo. Estourou. Faz alguns minutos. Alguns minutos, né? Então eu vou fazer... o computador da Xuxa, da Mari não aguenta. Vai Então depois explode. Explode. Ele não aguenta. Então eu queria pedir pra vocês uma lição de casa. Pode ser qualquer conteúdo que vocês queiram. Livro, algum vídeo, algum podcast, alguma entrevista, o que vocês quiserem. Então, Ono, uma lição de casa pra gente. Cara, recentemente foi até um gestor de crédito que me falou desse livro aí, e aí estava esgotado, mas eu consegui lá acesso. Margin of Safety, do Seth Klarman. Tá? Achei bem interessante, tem muito a ver com o que a gente faz, né? Ajuda bastante a você evitar esses high grades a CDI mais meio. Que não tem margin of safety nenhum. É isso. Mas assim, é um livro que é sempre, né, nessa linha também, né, de que você tem que evitar ao máximo perder dinheiro, né, ter uma boa margem de segurança para entrar em qualquer investimento. E aí ele discorre muito sobre esse assunto, mas é uma boa leitura. Boa, tá anotado. E o Rafa não só trouxe lição de casa, ele já trouxe fisicamente também a lição de casa. Eu vi o professor Arthur aqui pegando, eu falei, cara, boas práticas. Boas práticas. Vou até aproveitar para deixar aqui. Nada maus bocados que eu não trouxe. Como é que é? Nada se cria, tudo se copia, né? Maravilha, aí, a gente deixa lá. assim, o pessoal consegue pegar lá Se o professor Arthur trouxe, eu falei, vou ter que fazer também. O que você trouxe aí de bom? É que isso aqui é muito bom para quem sofre de insônia. O primeiro foi um livro que foi não, brincadeiras à parte, esse livro foi o Vasco, o sócio da Deloitte, e já há 12, 13 anos atrás, quando a lei de recuperação judicial tinha completado 10 anos, ele chamou vários advogados famosos e alguns dos poucos gestores da época que faziam distress para escreverem capítulos e falarem sobre a lei, e um dos capítulos eu até escrevo, e eu falo por que a lei de recuperação judicial tem que ser melhor do que no resto do mundo. E isso foi 13 anos atrás. Curiosamente, sabe a razão? Esse garotão aqui. Porque os juros é muito alto aqui, então você tem que resolver a coisa mais rápida. Porque time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, se você demora muito, custa muito. Então, a nossa lei de recuperação tem que ser melhor. E ela é pior. É uma das piores do mundo. Aí mudou. E o outro foi uma coletânea de gestores e tudo mais, que eu também fui chamado para escrever um pedacinho, que é como investir em distressed assets, como transformar
limão em uma limonada. Porque no Brasil é difícil. Isso aqui também não, assim como a alavancagem, Distress não tenta fazer em casa. É difícil, cara. Sem advogado, sem os advogados carne de pescoço, a chance de tomar um totó é muito grande. Então, eu deixo aqui dois remédios aí pra insônia pra vocês. Pô, legal demais, obrigado. Boa, obrigado. Que isso. E deixar convite para vocês também acompanharem o trabalho das casas, a Root Capital e a Legacy. São gestoras modernas, então tem site, tem tudo lá para você acessar. Tem as cartas também, que é bem bacana de acompanhar, eu leio, recomendo. Parte do motivo pelo qual eu sei as coisas que eu sei é porque eu leio muita carta, então vale a pena. Queria que você recomendasse um conteúdo também. Qual? Não sei, você pediu pra eles. Ah, você quer que eu recomende um Você é conteúdo? uma pessoa bem conectada, recomenda um também. Eu recomendar um? Claro. Cara, eu vou recomendar. Pô, eu recomendo pra você assistir a viagem que o Stetter fez pra Berkshire. A gente postou um vídeo completo Muito bom. da viagem pra lá. Belo Eu conteúdo. recomendo isso por 2 motivos. Primeiro, porque foi uma perspectiva bem completa. Vai parecer que a gente combinou isso. Não combinou. Segundo, porque o Stetter foi fazer sozinho, sem infraestrutura. A infraestrutura dele é o Luquinhas e um fone do celular, né? E terceiro, porque custou dinheiro pra gente. Então, por favor, assista lá. O conteúdo ficou muito bom, mas brincadeiras à parte, ficou muito bom o conteúdo, então eu recomendo bem. E Berkshire você? no detalhe. E o que você quer recomendar? Você ia recomendar isso também, né? Não, sei lá. Ah, você queria que só eu recomendasse? Ah, tá jogando, você recomendar Posso te um ajudar? também. Então recomendo. Sem falar o meu aqui, Aham. é uma coisa muito legal que é, na vida, todo projeto tem essas variáveis que eu falei, tempo, custo e escopo, né? E tem um livro clássico de MBA, que pra mim foi muito legal. Ele é meio novela, meio conteúdo, então ele vai rápido. Chama, não sei se já falaram aqui, The Goal, do Eli Goldratt. É um livro rápido de leitura e que basicamente o cara ia fechar a fábrica em 90 dias se ele não melhorasse o processo. Então ele tinha que, essas 3 variáveis sempre na frente dele, tempo, custo e escopo. E no final do dia, todo negócio é tempo, custo e escopo. Você quer acelerar o processo, você diminui o escopo, você diminui o custo. Você quer melhorar o negócio, aumenta o custo. Mas, assim, tá tudo interligado. Esse livro, para mim, foi, apesar de ser ele é escrito em formato de novela, ele deu esse clique, foi muito legal na época que eu fiz meu MBA, que fazem já 20 anos. Mas, Não, bom demais. E eu pensei em um nesse meio tempo. A entrevista do Sam Altman com Joe Rogan. Esse é um videozinho que poucas pessoas assistiram no Brasil, só que responde muitas das dúvidas que todo mundo tem sobre a inteligência artificial. E, enfim, pra gente que é entusiasta, vale a pena. Eu achei sensacional. Gerando visualizações pros outros, né, Henrique? Senão fica muito clubista, Eu né? sei. Não, equilibrar é bom. É bom. Eu preferi ser vendedor mesmo. É isso. Semana que vem tem mais. Tchau. Show me the money.